sou a Thaís Herne, você está no Marrom Show de Podcast, o podcast que, se pudesse, iniciava aí um trabalho junto com o governo federal e distribuía mangá para todo mundo. E eu estou aqui com ninguém mais, ninguém menos que meu parceiro, meu best, que me acompanha em todo episódio. Ninho, dê suas boas-vindas. Salve, gente! Olá! Cara, a gente tá no terceiro episódio, Thaís. A gente está Terceiro episódio, sobrevivendo. cara. A gente tá Que no loucura. terceiro. E assim, só uma curiosidade aqui. O nosso primeiro episódio saiu tem uns 3, 4 dias. E durante esses 3, 4 dias aqui dessa gravação, a gente recebeu já um monte de comentário legal, um monte de gente gostando do podcast, elogiou o nome, gente que ouviu o podcast fazendo todas as coisas do mundo. Então fica aqui o agradecimento, tá, gente? Para quem gostou do episódio do primeiro, vai vir um segundo, esse é o terceiro, esse daqui. A gente tá com convidados também, que a Thaís já vai introduzir. E vai ser um episódio legal, então só queria agradecer mesmo todo mundo que gostou, que deixou um comentário, que compartilhou, que fez todo o trabalho pra gente, que tá gostando das coisas. Então, muito obrigado, muito obrigado. E não esquece de se inscrever, né, para continuar Importante. acompanhando o canal, tanto no Spotify, a gente também está na Amazon Music, para quem perguntou, é que a gente é iniciante nisso, entendeu? Tem que Exato. subir o episódio em vários lugares, a equipe formada por 2 pessoas, entendeu? Vamos com calma que a gente vai chegar lá. Também estamos no YouTube, então é isso, você está assistindo pelo YouTube, se você está ouvindo pelo Spotify, ou pela Amazon Music, acompanha a gente. Em breve a gente vai explicando lá nas redes sociais, divulgando onde mais chegaremos. E vamos ao que interessa, porque sim, como o Marquinhos disse, nós estamos como convidados. Hoje a gente está muito chique, gente. A gente está muito chique. Por quê? Eu vou anunciar, e vocês sabem que eu gosto da parte de ler a bio dos convidados, porque é uma bio que vem a ser um currículo, entendeu? É uma coisa não, tá, gente? Então vamos lá. Ela, que é publicitária, já trabalhou no marketing de mangás da editora Panini, tá? Foi gerente de redes sociais da extinta Load. Você lembra da Load? Tinha esperanças na Load, né, gente? Falecida. Hoje, que Deus a tenha. Hoje, ela cria conteúdo sobre animes, mangás, histórias em quadrinhos e cultura japonesa, além de ser co-host do AkibaCast, o podcast da Akiba Station, né? Quem já foi lá fazer essas comprinhas. Colabora na Mangás Brasil e no Papo Nerd com elas. É uma honra receber a chiquérrima Bianca Sakai na nossa casinha aqui no Marrom Show. Seja bem-vindo, Bianca. Obrigada, gente. Obrigada, Thaís. Diva. É muito amor. Dois divas apresentando, gente. Um dos melhores, realmente, um dos melhores nomes de podcast que essa otakosfera já recebeu. Eu tenho certeza disso, velho. É um dos melhores nomes. Fato. Real. Oficial. Precisamos. É um dos melhores nomes. Ganhamos, vencemos, Marquinhos, vencemos, porque Vencemos o Bianca muito. Sakai vale muito, viu? Agora, não menos honrados, ainda mais honrados, nós temos a presença dele aqui, que é jornalista, é pesquisador de quadrinho, está mestrando em História da Arte na USP, meu Deus, com pesquisa sobre as experiências de quadrinhos negros no Brasil. Gente, chique, pesadíssimo, né? Ainda é membro do Afronerd, e se declara fanboy de diva pop e extremamente otaku. Então tá em casa, né? Léo Rodrigues, seja bem-vindo. Muito obrigado, gente. É um prazer estar aqui. Só com divas, né? Thaís e Marcos, sem nem que falar, e Bianca, é isso, né? É uma honra estar aqui. Esse time pesadíssimo. E é isso, sou otaku, sou fã de diva pop, então opinião aqui não falta. Eu tenho muita opinião sobre muita coisa. Gente, vai ser uma delícia esse episódio, eu tenho certeza absoluta, entendeu? Porque, exatamente como você disse, Léo, só divas. E hoje, gente, sejam bem-vindos você também que está assistindo, porque hoje o tema é Meu Mangá, Minha Vida. No episódio de hoje, nós chamamos gente que lê, gente que escreve, gente que cria conteúdo sobre esse tema também, para falar de um tema que é importantíssimo, um assunto que a gente gosta, né? Um assunto que faz parte das nossas vidas. Então, a gente chamou gente que entende do assunto falar sobre isso, tá? A responsa do podcast de hoje, a responsa do episódio de hoje tá uma delícia. E aí, a gente vai começar já com perguntas, que são perguntas importantes, aquelas perguntas, são quase perguntas de praxe, entrevista, né, gente? Assim, porque a gente também é chique. E a gente quer saber de vocês. Como começou isso? Porque a gente sabe que
não só o mangá faz parte da vida de vocês, mas também outros tipos de literatura, outros formatos de literatura. Então, como é que começou isso? Começou com mangá? Começou com outra coisa? Como é que essa paixão surgiu? É, bom, eu comecei com Turma da Mônica, eu acho que como milhares de brasileiros, né, lendo Turma da Mônica, e consumindo muito desenho animado e desenhando, sempre gostei muito de desenhar. E Cavaleiro do Zodíaco foi o que me puxou de fato pro rolê otaku, né? Eu já era muito fã de Sakura, de várias coisas, mas com 7 anos, 8 vendo na TV, eu não sabia o que era, né? Pra mim eram todos desenhos. E aí, Cavaleiro do Zodíaco foi um negócio que me pegou tanto que é isso, assim, eu quis aprender japonês, eu quis colecionar mangá, quis ler revista, então Anime Ultra Jovem, meu toque, assim. Minha formação básica é com essas revistas. E foi como começou assim. Então, isso de começar a colecionar, de começar a querer descobrir. Então, isso também é japonês, isso também é de tal autor, mangá é assim, assado. Então, foi realmente uma coisa foi levando a outra, assim, mas eu comecei mesmo com Turma da Mônica. E você, Bianca, como é que foi? Gente, Turma da Mônica, né? Também. Primeiro quadrinho que eu li foi Turma da Mônica. Depois, cara, as histórias em quadrinhos mesmo, ou tipo Mafalda, Snoopy vieram depois, hein? Mas nesse meio tempo, eu sou cria da Manchete, tá? Eu sou cria da Rede Manchete. Comecei muito lá com os tokusatsu, né? Que chegaram antes, né, dos animes aqui no Brasil, né, na TV aberta, né? Digamos assim, né, digamos, essa grande onda, né? Dos anos 90 aí. Primeiro anime marcantezaço, assim, Cavaleiros do Zodíaco, né? E quando passava Cavaleiros, era só Cavaleiros. E, enfim, aí vieram os demais depois e tal. E o primeiro mangá não foi nem Dragon Ball, foi Ranma Meio, que saiu pela Animangá, que era não foi um delírio coletivo, porque era o mangá de grampo, eles publicavam meio tanco, e muita gente acha que era pirata, não é? Era licenciado, era um licenciamento esquisito ali, mas era licenciado, diretamente do dono de mangá, dos primórdios ali, só que eles espelhavam o mangá para fazer a leitura à la brasileira, né? Tipo, então, todos os personagens eram canhotos. Que estranho. Que Nossa, eu tinha umas Ai, edições maravilhoso, dessa né? e eu rachava o bico com isso tudo, assim, era muito engraçado. Você, Então, Marquinhos, contribua. cara, comigo foi nesse mundo de leitura, assim, provavelmente foi a Turma da Mônica, aquele primeiro contato que a gente tem na escola, principalmente, né? Tipo, na escola, a professora deixava uma caixa e a gente ia pegando e ia lendo. Alguns eu dava uma, né, levava para casa, então fazia A Elsa? A Elsa levava para casa, mas eu fiquei muito afastado, assim, de leitura, porque livro, para mim, é uma coisa que não pega muito. Esses livros que vocês estão vendo aqui, a maioria é do meu noivo, tá? Não é meu, então já tô dizendo aqui agora. Eu até aproximei para ver aqui os livros que Tem Game of Thrones, tem Jurassic World, tem. Aí o resto é tudo mangá e quadrinho e coisa. E fora os que tem guardado lá dentro. Mas aí, desse universo de quadrinho mesmo, eu só fui, tipo, ler depois de muito tempo, porque, gente, tem uma questão muito grande, assim, que é a família evangélica. Família evangélica e você consumir cultura pop é um negócio que é muito difícil, porque tudo é do diabo, entendeu? Tudo é do capeta, tudo é do demônio, então você não pode ver nada. Mas, quando eu era criança, eu tinha um gibi que eu ganhei de um cara que tava limpando, tipo, um porão, assim, uma garagem, assim, na rua, e eu ganhei um quadrinho dessa grossura, assim, ó, da Liga da Justiça. E aí, eu trocava muito esse quadrinho com um amigo meu, e ele me deu um quadrinho da Mulher Hulk. Então foi um dos primeiros quadrinhos assim que eu li e depois fui atrás, né, tipo de ler outros quadrinhos que eu ganhava assim de amigos meus que a gente trocava. Só que mangá, o primeiro mangá que eu comprei que eu li, eu acho que eu tinha uns 15 anos, 14, 15 anos e foi um mangá do Naruto. Porque era na época que o Naruto estava passando muito na TV aberta, né? Passava muito no SBT. E aí o Naruto, se eu não me engano aqui, estava saindo o Naruto Shippuden já. E o Shippuden foi, acho que nem chegou na TV aberta, né? O Shippuden não chegou no SBT. Então, quando eu comprei, eu falei, ué, eles estão grandes? Como assim? Né? Como assim existe um Naruto grande? E tava muito na frente já do Naruto Shippuden, eu acho que era no
Acho que já tava na Guerra Ninja, alguma coisa assim. E aí foi o primeiro mangá que eu comprei, foi o do Naruto, e não era a versão, não era as primeiras edições, acho que era edição 17, 18, por aí. Nossa, pegou o bonde Então, andanzaço ali, né? andando Tipo, já muito. Completamente 180 por perdido. hora. Tipo, tanto que eu lembro que o Orochimaru tinha voltado no mangá. Eu falei, ué, mas ele morreu? Como assim? Então era muito estranho, né? Era bem confuso na minha cabeça. Então foi o primeiro mangá que eu comprei. Aí depois de muito tempo, depois de uns anos, foi quando eu conheci o meu noivo, né? E ele me apresentou mais o mundo de mangá. Então foi quando eu comecei a ler Sakura, li Sailor Moon, que tá aqui também. E aí eu só fui lendo, fui comprando mais uns avulsos para me testar, Evangelion. Então hoje eu compro sempre uma edição e vou lendo, e se eu gosto, eu continuo vendo, sabe? Continuo lendo. Mano, você falou da família evangélica, aí você falou Evangelion, aí eu fiquei. Aí eu, tá, Evangelion. Evangélicos. Ah, mas eu acho que Evangélicos. muitas pessoas passam por histórias parecidas com essa, né? De ter a família interferindo. Eu dei sorte, porque minha mãe só se converteu depois que eu já tinha destrambelhado tudo, já tinha virado gótica, achava que era bruxa, já feito tudo que era possível, e aí minha mãe se converteu. Mas eu também comecei com a Turma da Mônica, mas não só com a Turma da Mônica, não só com a Turma da Mônica, mas também com o X-Men, porque o meu pai ele era carteiro e os Correios, pelo menos no Rio de Janeiro, né, os funcionários eles ganhavam gibis para dar para os filhos, tinha um desconto em biblioteca, etc. e tal, essas coisas. E aí o meu pai, que sempre foi muito fissurado em livros e em tokusatsu também, foi por culpa dele que eu entrei nesse mundo, sempre boto a culpa nesse senhor. Ele me dava muito de Turma da Mônica e de X-Men. E Turma da Mônica eu meio que dei uma cagada. Eu li assim, mas não era uma coisa que me impressionou quando criança, sabe? Por isso que eu vejo as pessoas amando e tal. Eu fico, eu não senti muito isso. Mas X-Men eu era completamente fissurada. E aí uma coisa foi levando a outra. Mas por volta da idade do Ninho, só que há muito tempo atrás, mentira, acho que eu era um pouquinho mais nova. No meu primeiro emprego, juntei uma graninha e comprei meu primeiro mangá. E aí foi Inuyasha, que é meu amorzinho até hoje. Muito obrigada por tudo, Inuyasha. Estamos aí. Seguindo para a próxima pergunta, quando essa paixão virou profissão para vocês? Ou pelo menos um meio de, talvez não profissão exatamente, né? Mas, no caso de vocês, a gente pode dizer isso, né? Como é que virou profissão? Vocês estão aí produzindo conteúdo sobre, mas também está envolvido no trabalho de vocês, no mestrado do Léo, na sua carreira, Bianca. Então, como é que foi que essa chavinha virou? Cara, eu comecei, eu era muito otaquinha quando eu era novinha, né? Então, entre ali sei lá, os meus 8 aos meus 14 anos, mais ou menos, que foi minha época hard, assim, otaku. Depois disso eu larguei, né? Fui viver. Cursinho, faculdade, trabalho e tal, não sei o quê. E eu acabei voltando 20 anos depois, praticamente, que foi quando eu entrei na Loading, né, para gerenciar as redes sociais lá, né, a área de redes sociais. E isso foi final de 2020. Então, vai fazer 4 anos que eu voltei para esse meio e acabei voltando por literalmente trabalho, né? Era o meu trampo full, né? Tipo, o tempo todo, né? Como se fosse CLT, embora fosse PJ, mas era o meu trabalho todo dia, né? E eu não. Te fez voltar. Exato. Aí a coisa foi, eu entrei na Loading, eu tava desatualizadíssima de tudo, assim, muito, muito, muito. Tipo, gente, vocês terem uma ideia, eu entrei, eu não sabia nem que era Kimetsu, Jujutsu. Eu olhava isso e ficava assim, meu, do que esses jovens estão falando, velho? Eu não tô entendendo manhaca nenhuma. Aí eu tive que correr atrás prejuízo para entender tudo de novo, tudo de volta. Assim, não é difícil, né? Porque já tinha todo histórico e tal, era mais correr atrás da atualização dos títulos, né? E aí, com né, o fechamento da falecida lá, né? Fecharam o caixão. Ai, meu Deus, peraí, desculpa, foi minha caixinha Bluetooth desligando. E aí, com, né, o fechamento ali da falecida, né? Fecharam o caixão ali, que eu fui trabalhar na Panini, e aí eu literalmente trabalhei em empresa de mangá, e aí daí que foi o caminho sem volta, né? Não trabalho mais na Panini, gente, não venham me cobrar nada de Panini, pelo amor de Deus, tá? Já superamos essa. Toda semana a Bianca avisando para não falarem sobre isso com ela. Toda semana no Twitter. Mano, eu tinha acabado de entrar na Panini, velho. E eu não sabia que, tipo, o estouro que ia ser, tipo, vocês trabalharam na Panini.
E aí, o anúncio, tipo, de quem seria a substituta da pessoa anterior foi pelo Twitter, porque eu usava Twitter, gente, eu tinha, sei lá, 200 seguidores, tá ligado? E aí, no dia, né, que o Douglas anunciou que ele ia sair, falou que entra a pessoa nova, eu preparei um tweetzinho, porque eu tinha uma basezinha, eu taco assim, desse tamaninho, assim, por causa da loading, né? Aí eu falei assim, eu vou postar, né? Porque, pô, e a galera me ajudou a gente a tentar achar outros trampos, né? Depois que o canal fechou. Aí eu postei, assim, uma foto de uma pilhazinha de mangás da Panini, e falei assim, gente, eu sou a nova, sei lá, não lembro o que eu postei, alguma coisa assim. Eu sou nova pessoa que trabalha na Panini e tal, não sei o quê. Velho, o meu Twitter fez assim, ó, vum! As pessoas me descobriram. Nunca usei Twitter, não usava Twitter, né? Eu tinha conta da faculdade lá que eu criei em 2008 e eu nunca não usava o Twitter, né? Voltei a usar em 2020, né? E aí o meu inbox, o que tinha de gente perguntando de reimpressão, quando ia sair não sei o quê. Eu falei assim, gente, não faz 2 semanas que eu entrei. Vocês acham que eu vou saber esses bagulho? Eu só deixei lá, fingi que não vi. E ficou O por isso otaku mesmo. é assim, né? Não só o otaku, mas o nerd, a comunidade geek em geral, ela é assim, né? Não tem muita noção. Não, Bianca, mas vai reimprimir o Múnculos? Vai reimprimir o Múnculos? Vai reimprimir Bleach? Vai reimprimir Gantz? É isso que a gente quer saber. Gente, não é Mas assim vamos ao que importa. funciona. Por que subiu o preço do mangá, né? Por que mudou o papel? Por que não é mais o papel que eu gostava? Né, gente, não é assim. Você vai perguntar para a árvore o que está acontecendo, que coisa. E você, Léo, como é que aconteceu essa virada de chave na sua vida? Eu sempre fui muito otaquinho mesmo, assim, né? Como eu comentei, Cavaleiro do Zodíaco foi o que realmente eu entendi, o que era e me interessou muito. E eu lia muito, só que eu não tinha muitos amigos que gostavam tanto quanto eu, assim, né? Eu tinha alguns amigos que gostavam de Dragon Ball, ou que liam um mangá ou outro, mas eu gostava muito, assim. Eu lembro que eu fui ter computador com 15 anos só também, né? Então eu lembro que eu pegava, assim, as revistas, Anime 2, essas coisas, eu ficava fazendo catalogação. Eu ficava, assim, fazendo ficha técnica, assim, mangá tal, ano tal, editora, autor, editor, quantos volumes, se foi no Brasil, se não foi, eu fazia isso à mão, assim, porque, não sei, eu gostava muito. E aí, com O uns noivo 15, do Ninho 16 é anos. assim. O noivo do Ninho é assim, tá? Ele é assim com The Sims, tá, gente? É. E aí, com uns 15, 16 anos já no ensino médio, eu fiz amigas que gostavam muito também, que eram otakus, e eu comecei um blog, eu tinha um blog chamado Unipop, e eu escrevia por conta, assim, e ficava fazendo review, postava notícia, bem, sei lá, pra dar uma vazão um pouco pra isso, mas aquilo também, assim, fui viver a vida adulta, trabalhar, etc, não consegui conciliar tanto assim, mas sempre consumindo, e aí, já com uns 23 anos, 23, 24 anos, eu entrei numa especialização em comunicação na USP, porque eu tinha vontade de fazer um mestrado, mas eu não sentia que eu tinha muita base ainda, a minha graduação foi um pouco fraca nessa parte acadêmica. E eu sabia, e eu gostava muito de quadrinho, estava começando a entender mais de quadrinho nacional, me envolver mais em evento, realmente aprendendo. E juntou com o processo de eu entender que eu era uma pessoa negra, que foi uma coisa que eu fui entender com 20 e poucos anos também, 20, 21 anos. E aí, nisso, durante a especialização, participando, conhecendo pessoas, eu comecei a pensar um pouco nessa questão das pessoas negras que fazem quadrinhos no Brasil, né? A gente encontra mais materiais sobre o negro no quadrinho do que sobre as pessoas negras que fazem quadrinhos. Então, foi um começo da minha pesquisa na especialização, e aí eu levei isso para o mestrado, que tudo der certo, eu concluo esse ano. Estou em vias de enviar, inclusive, a dissertação. E nesse meio tempo, foi também digamos, uma saída para eu voltar a me envolver mais com o meio, assim. Então, tentar voltar a participar de blogs, né? Eu participei de alguns blogs, alguns sites durante a pandemia, nesses últimos anos também, contribuindo com texto, que era o que eu fazia mais, assim. E aí, ano passado, eu entrei no Afronerd, que é onde eu tenho produzido conteúdo, tem sido bem legal. E tem sido muito legal por isso, assim, tipo, eu sou otaku, tenho uma pesquisa, mas eu tô falando de um pouco de tudo, assim, também, né? E isso é muito legal, eu acho que é isso, né? Acho que quando a gente é mais novo, a gente fica muito nessa coisa até um identitarismo, acho que, de formação nossa, assim, não, eu sou otaku, eu sou roqueiro, eu sou gótico, eu gosto disso, gosto daquilo. Você precisa E a estar gente vai. encaixado no nicho, né? Quando você é jovem, Exato. existe essa necessidade, né? Sim, e aí
eu fui sempre vendo que eu tentava separar muitas coisas e vi que não tinha por que separar. Então é isso, eu sou o Léo de Gaga, porque gosto muito de Lady Gaga e outras divas pop, mas sou muito otaku, e tá tudo misturado. Então foi meio que esse processo, assim, uma coisa que eu sempre quis muito, não entendia muito como, pra onde levar, mas as coisas meio que encontraram um caminho que tem sido muito legal. Eu acho que é tão legal a gente começar a curtir coisas quando mais velho também, e entender que a gente não precisa fazer essa separação na nossa vida, e também observar as coisas com um pouco mais de maturidade. Eu acho que eu comecei muito novinha também a curtir esse universo. Acho que eu lembro que com uns. Lembro não, né? E depois a gente faz os cálculos de quando as coisas saíram, porque com 4 anos de idade eu não sabia que eu tinha 4 anos de não pensava que eu tenho 4 anos de idade, comecei a curtir isso. Mas lá por volta dos meus 4 anos de idade, como criança manchete também, meu pai, muito fã de Tokusatsu, me fazia assistir as coisas com ele. Eu sou até hoje apaixonada por Patrine, então, assim, eram as coisas que eu curtia, comecei a curtir, mas eu também dei essa desaparecida desse mundo por N motivos. Um deles era aquele complexo lidar com a questão de raça dentro dos eventos. Eu trabalhei durante muitos anos em evento, então era difícil lidar com essa questão, né? Não só de raça, mas da questão social também, né? Porque uma coisa é questão de raça quando você tem grana, outra coisa é questão de raça quando você não tem. E aí a gente tem que lidar com esses paralelos todos, né? Era muito complexo. Eu resolvi que não era para seguir essa vida, que eu ia curtir outras coisas, que precisava ser mais adulta. E aí veio a pandemia levou muita gente para. A gente ainda vai falar um pouco mais sobre isso, mas a pandemia levou muita gente para voltar a curtir, a consumir coisas também por diversos motivos. E foi ela que me trouxe de volta, inclusive como Inuyasha chegando na Prime Video, viu? Repetindo isso. Inuyasha chegando na Prime Video mudou a minha vida de novo, né? Para eu voltar a consumir, estar aqui com um podcast sobre isso, né? Ninho, você quer contribuir também nessa pergunta? Não, eu acho legal porque eu acho legal essa coisa da gente conversar sobre em qual momento a gente se encaixa em um lugar, né? Qual momento que a gente consegue colocar nessa caixinha de tipo, eu gosto disso e eu vou fazer conteúdo disso ou vou trabalhar com isso, né? Que no meu caso veio muito para mim, assim, muito forte, quando eu saí da faculdade que eu fazia biologia, isso faz muitos anos, e eu fiquei num limbo muito grande de tipo, cara, o que eu vou fazer? Né? Qual a coisa que eu quero para mim? E foi quando eu me encontrei no jornalismo, né? Quando eu me encontrei na questão do entretenimento, de trabalhar com entretenimento. Então, quando eu falo até um pouco sobre a HQzona, né, que é o site que eu fiz a HQzona porque eu queria muito um espaço onde eu pudesse falar e que fosse um espaço diferente dos outros que já existiam, né? De outros sites grandes, como o Omelete, o Jovem Nerd, ou outros que a gente conhece. Então, eu acho que foi um momento de virada muito grande, assim, de produção de conteúdo geek nerd. Então, para mim foi uma coisa muito grandiosa, porque foi um momento, assim, da minha vida onde eu realmente me encontrei, né? De coisas que dá para você fazer, do que você dá para fazer com essa coisa que você gosta muito, né? Porque a cultura pop, nerd geek, para mim, existiu na minha vida desde sempre, né? Desde muito criança, assistindo desenho de Liga da Justiça e X-Men, e para mim foi sempre uma evolução muito grande, né? De como você consegue falar sobre o que você gosta muito e como você compartilha esse sentimento para outras pessoas, né? Então, para mim, foi algo muito legal. E aqui eu vou fazer um comentário muito breve, assim, e muito legal, que dessa parte de anime e mangá, foi a Thaís, gente, que, tipo assim, a gente trabalhava junto, Cara e dela. aí, a gente conversava muito sobre isso, e era um momento, assim, que eu não assistia muito anime e mangá, e não lia muito mangá, né, eu lia alguns, os mais conhecidos, então foi muito de conversa minha com a Thaís, assim, sabe, tipo, e aquele mangá, e aquele anime, eu falo, amiga, me indica que eu assisto, vamos fazer isso, vamos fazer essa troca. Então foi um período muito legal, assim, de poder consumir mais mangá e anime por conta da Thaís, gente. É isso, assim, é basicamente isso, porque Culpada. Eu ela estava obcecada, apresenta esse sinto muito. mundo. Então, a gente conversava horas, a gente ficava horas e horas falando de anime, e não, tipo, não só de anime de fato, tipo, qual anime é legal ou não, mas várias que a gente pirava e ficava horas conversando sobre por que as coisas são assim, por que, né, então é muito assunto, assim, que eu e a Thaís fala, e aí são coisas, assim, que ao longo dos dias, né, ao longo dos meses, você vai absorvendo muito e vai até pensando em como você pode, tipo,
fazer conteúdo e falar sobre a sua visão de mundo através do mangá ou do anime para outras pessoas. Então é para mim a melhor parte assim que tem quando a gente fala de trabalho e fala de hobby, né? Que é uma coisa que ao longo do tempo a gente já não enxerga tanto como um hobby, mas é um hobby legal que faz parte da nossa vida e do nosso trabalho, né? Da área que a gente estuda também. Você fala que começou tanto que virou podcast. Exato. Assunto tem, pelo jeito, né? Muito. Eu ia falar que quando eu era novinha, por exemplo, nem pensar em trabalho, não, né, gente? Não pensava, tipo, em trabalho. Eu fazia algumas coisas. Inclusive, nossa, isso que vocês estão falando, também fui lembrando que, pô, eu fazia um negócio com uma amiga minha que chamava Yu News, alguma coisa assim. Era uma newsletter de Yu Yu Hakusho e tinha fanfic e divulgação de sites sobre Yu Yu Hakusho, aquele site no GeoCities, sabe? Aquela coisa super antiga. Enfim, aí eu fiquei lembrando assim, nossa, cara, na verdade, tipo assim, se eu tivesse continuado, né, no rolê, eu tinha blog também, tal, que talvez hoje eu, enfim, estaria criando conteúdo há 20 anos, mas enfim. Mas é que então, aí acho que tem isso muito, a coisa da idade também, né? Porque antes eu fazia isso porque era legal, porque não sei o quê, e eu me conectava com os meus amigos, e eu assistia as coisas de uma outra maneira, obviamente, né? Eu tinha lá meus pouquinhos anos, hoje eu já tenho mais umas 3 décadas aí, né? Então, por exemplo, eu escolho muito mais o que eu vou assistir, o que eu vou ler. Eu não saio. Muda muito, né? A maneira como a gente consome muda muito. Muda. E como a gente aplica isso na nossa vida. Então, tem muita coisa, por exemplo, que eu assisti, que eu li. Hoje em dia, eu sei que tem muito mais coisa que eu viro e falo assim, não, isso aqui não é para mim. E que eu tenho noção. Mas se fosse naquela época, eu assistiria de qualquer jeito, porque era aquela coisa, sabe aquela loucura assim? Né? Eu preciso estar em todos os assuntos e conversar sobre tudo com todas as pessoas que consomem todas as coisas de todos os meus amigos. A gente tem muito desespero de se provar também quando a gente é mais novo, né? Hoje acho que a gente fica mais à vontade para falar. Esse anime aqui, ele tá com um tema muito estranho. Não vou consumir isso aqui. No primeiro episódio eu já sei que eu não vou continuar assistindo isso, que eu não vou continuar lendo aquilo, que isso aqui não vale a pena o meu tempo e o meu dinheiro. E tempo e dinheiro são duas coisas que estão totalmente entrelaçadas quando a gente vira adulto, porque a gente precisa pagar conta, a gente não tem tempo para consumir tudo, né? Isso é parte da nossa vida, mas não é o total da nossa vida, né? É um monte de coisa que muda. Mas eu de vez em quando fico pensando também, que nem você. Eu tive um site há não sei quantos milênios atrás, quando estava começando a questão do blog, GeoCities, do Yahoo, Blogspot, sabe? Tinha tudo ali, e eu poderia hoje estar entre aquela lista dos caras que criam conteúdo não sei quantos milhares de tempo sobre o tema. Não vista como alguém que é novata, porque tem isso também, às vezes olha pra gente, olha, essa menina começou a criar conteúdo agora. Meu amor, se eu contar para você a minha história de vida, você vai chorar. Isso também. Então, mas eu acho que faz bem, porque hoje a gente volta um pouco mais madura e fazendo escolhas mais concretas, ao invés de ficar que nem a galera que virou velho chato também, né? Passou tanto tempo presa apenas nesse universo sem dar a voltinha pelo mundo, que não oxigena mais, né? E acho que tem uma. Ai, desculpa. Mas uma coisa que eu fui pensando também, que, assim, ficando um pouco mais velho também, a gente começa a perceber que nem tudo que a gente gosta é bom, e nem tudo que a gente não gosta é ruim. Tem animes que são incríveis, mas que, tipo, não são pra mim. Não, eu não me conecto, não, tipo, legal, eu vejo que tem valor, que é importante, mas é isso, eu não me conecto com a história, não cabe pra mim, tudo bem, é isso. E tem coisa que eu gosto que eu sei uma porcaria, mas eu adoro uma farofa, sabe? Aquela coisa assim, não quero pensar, quero só dar risada, e é isso. E é só isso, number 8, sabe? é você? Uma farofinha para o cérebro ficar lisinho. Ai, sim, gente. Uma coisa crocante assim, né? Entendeu? Não vou pensar, não quero refletir, vou afundar no sofá, assistir essa porcaria que é engraçada, entendeu? Ter mais uma cena de luta bem animada. E aí é isso, às vezes a vida é sobre isso, entendeu? Às vezes não Farofinha quero... bem feita, né? Uma farofinha bem feita. feita também. Não adianta fazer uma farofinha ruim também. Mas pelo menos me anima a farofinha direito, né? Não precisa farofinha sem qualidade no mínimo. Não vai fazer uma farofa murcha, pelo amor de Deus, né? Exatamente. Eu tenho uma pergunta agora, que é uma pergunta, que é um combo de pergunta meio polêmica. Pelo menos polêmica pro inteiro de plantão, tá, gente? Na opinião de vocês, existe diferença entre HQ e mangá? Todos são histórias de quadrinho contadas em quadros. E a segunda parte dessa pergunta é: quadrinho é literatura?
Tum, tum, tum. Tan, tan. Tá, a sonoplastia depois vai trabalhar, que é o Ninho, no caso. Olha, na minha opinião, mangá é quadrinho. Assim, é que existe hoje essa coisa de mangá ser especificamente do Japão, de ter esse estilo de desenho, ter esse não sei o quê, a bendita da leitura oriental, né, que falam e tal, não sei o quê. Mas, cara, é um quadrinho, pode ter sim as suas especificidades. Ter aquela coisa, tipo assim, a gente sabe como que é feito o mainstream, né, das histórias japonesas, né, principalmente os shonen de lutinha, que tem a fórmula tá pronta, né, e que isso acho que hoje em dia talvez caracterize muito o que é o mangá. E eu acho que isso também, inclusive, prejudica um pouco a imagem do que é um mangá, porque tem aquela coisa tipo, não é coisa de criança, é coisa de jovem, né? Eu acho que entra um pouco nisso, assim. Embora hoje em dia isso já seja muito, né, um pouco diferente, assim, mas, cara, no fundo, gente, é história em quadrinho, é a mesma, são quadros, falas, desenho, apoios visuais, pra mim é mangá é história em quadrinho, ponto. Assim como tem, tipo, os manhwas também são histórias em quadrinhos, né, você usa do recurso, a mídia, né, quadrinhos para contar uma história. Não sei, Léo, o que você acha? Eu concordo com o que você falou, em tudo que você falou. Eu acho que existe uma questão dos clichês que são colocados como essa forma da identidade mesmo do tipo de quadrinho, né? Porque o termo mangá em japonês é usado para qualquer tipo de história em quadrinho, não só para o que é quadrinho do Japão ou quadrinho de tal lugar. Então, sei lá, eu acho que assim, o quadrinho super-herói tem seus clichês, o quadrinho underground tem seus clichês, os mangás têm seus clichês, que é a questão, sei lá, do o tipo de leitura, formato de quadro, encadeamento de página, se é colorido, se não é colorido, se tem a linha fina, se não tem. Mas isso é muito. Acho que é muito essa coisa de ter que colocar em caixinha, né? Então acho que principalmente quando a gente é mais novo, fica, não, eu não gosto de quadrinho, porque quadrinho é outra coisa. Mangá não é gibi, porque gibi é uma coisa de criança, e eu gosto de Death Note, que é uma coisa super adulta, e isso é um mangá. E eu sou uma pessoa muito diferente, assim, sabe? Então, Eu acho que é esse o caminho também, viu? Pode falar, Léo, mas eu sim, só queria dizer que eu concordo com você que assina embaixo também. Concordo com vocês, né? Assina embaixo. eu acho que é isso, assim, cada movimento tem seus clichês que fazem sentido, mas também começa a virar aquela coisa tipo de curso de. Sei lá, eu cresci também com essa ciência em banca, né? Curso de aprenda a desenhar mangá. Então, assim, e eu lembro que eu sempre desenhei, e eu lembro que eu ficava muito noiado quando era criança. Às vezes eu fazia um desenho e falava, não, não tá bom porque isso não é mangá. Esse olho não é olho de mangá. Esse traço não é um traço de mangá. Esse cabelo não é um cabelo de mangá. E aí eu acho que também, às vezes, pensando um pouco nessa questão artística, às vezes pode passar um pouco do ponto de limitar um pouco, às vezes, né? A gente coloca, não, isso é legal, é isso que eu quero fazer, eu tenho que fazer desse jeito. Mas eu acho que é isso também, acho que são fases, né? Acho que a gente tem falado muito disso de rever também até com mais carinho, com mais empatia para como a gente via algumas coisas antigamente, né? Mas acho que é isso, assim, eu acho que mangá e quadrinho é mais uma das muitas linguagens possíveis, que tem seus clichês, mas é muito louco que a gente pega, sei lá, mangás do Tezuka, alguns mangás mais antigos, que, tipo, são outro rolê, assim, tipo, que não estão nessa caixinha do shonen ou do shoujo muito quadradinho, muito clichêzão, assim. E são São linguagens, assim, é muito esteticamente louco. diferentes também, né? Exato, que trazem outras propostas. Tipo, eu lembro que tem um mangá da Cinderela, que a Conrad lançou há muitos anos aqui, que é um mangá todo colorido. E ele parece até um storyboard de animação, porque tipo, não tem nada a ver com clichê de mangá, assim. Mas é um mangá, colocado como mangá porque foi feito no Japão, quadrinho japonês, ponto. Mas, Sim. Eu concordo que existe muito. Até te interrompi, porque eu fiquei muito empolgada, porque a sensação que eu tenho. Crianças ansiosas. A sensação que eu tenho é que existe muito essa discussão de que é diferente exatamente por essa tentativa de fazer aquilo que. De dar mais. Potencializar aquilo que você consome, né? Com uma visão do público, né? Eu, como público, eu quero que o que eu estou consumindo seja visto como diferente, seja visto como especial, então não vou considerar a mesma coisa, e não é.
às vezes nem é tão especial assim, sabe? O exemplo de Death Note eu acho maravilhoso, mas não é tão especial assim, que você tem que saber que você, fã do Death Note, você não consome uma obra de arte, uma obra-prima. Desculpa, alguém tinha que contar isso pra você e vai ser hoje eu aqui, Thaís, te dizendo isso. Mas eu acho que tem muito essa sensação mesmo de tentar elitizar aquilo. E aí rola uma outra discussão do mundo achando que o que você está consumindo, que você acha tão elitizado, tão incrível, tão sensacional, tão único, super infantil, sabe? E até porque o que você não está abrindo a mente para consumir outras coisas de forma mais aberta, mais livre, né? Mais artística. Aí há tantas questões, mas aí eu não vou deixar passar a pergunta que é: quadrinho é literatura, gente? Temos várias voltas, mas eu quero a opinião de vocês. Ó, sobre eu essa questão. vou falar antes da pessoa que estuda isso, tá? Olha, eu nunca tinha parado para pensar, né, nisso, na verdade. Eu fiquei um tempão olhando, assim, juro pra você, eu parei na pergunta e fiquei um tempão, assim, olhando pra tela, tipo, deu, sabe, um pan. E, assim, cheguei a uma conclusão definitiva na minha cabeça? Não, mas, assim, se você considerar que literatura é uma narrativa em texto, e os quadrinhos também usam, mas tem, e não dá nem para falar que é um apoio visual, né? Tipo, na verdade, não é um apoio visual, é tipo, é pau a pau ali. Mas a narrativa, ela é toda construída também em cima de falas, e há uma adaptação do roteiro para o visual. Eu diria assim, com um pezinho atrás, que é literatura. Sabe? No mínimo Tipo, um primo próximo, né? No mínimo um vizinho, um parente. tá pertinho ali, tá pertinho. Assim, tipo. Terceiro grau, primo de terceiro grau, uma coisa assim, Tá, né? sim. E você, Léo, o que você E aí, acha? Léo? Então, eu não estudo exatamente a linguagem, né, os meandros das linguagens dos quadrinhos em si, mas para mim não é literatura. E não é literatura por alguns pontos, assim. O texto não é algo determinante para o quadrinho. A imagem, sim. Então, nem todo quadrinho precisa ter texto. E acho que tem. Acho que é uma pergunta muito polêmica, né? Teve todo o rolê da Academia Brasileira de Letras, se não me engano, que indicaram Maurício de Souza, e teve uma discussão de por quê, se ele faz quadrinho. Eu acho que são muitos pontos, assim. E acho que não tem como não pensar no contexto que a gente está discutindo, que é o contexto do Brasil, né? Eu acho que muito disso que a gente tem falado do quadrinho, do gibi, ser visto como uma coisa infantil e boba, eu vejo que tem um movimento de querer dizer que quadrinho é literatura no sentido de validação. Quadrinho e gibi é algo infantil e bobo, mas literatura não. Literatura, a gente tem uma tradição de literatura, a gente tem autores seculares, tem uma tradição, tem escolas. Então, equiparar com literatura tem uma possibilidade de validação do quadrinho. Mas eu acho que é um pouco perigoso alguns discursos de pessoas muito ferrenhas e de dizer que é literatura, no sentido de querer usar isso como validação, porque eu acho que o quadrinho é o quadrinho, assim como a literatura é a literatura, o cinema é o cinema, a pintura é a pintura, e essas mídias, essas manifestações, elas se comunicam, elas se transbordam, elas se misturam mesmo, né? Então, se a gente for pensar no cinema também são imagens sequenciais, num storyboard, também tem uma questão do texto. Então, para mim, Leonardo não é literatura, mas é isso também. É uma discussão que está aí há décadas e que tipo, não tem como esgotar essa Velho, discussão, vai continuar sendo. são linguagens diferentes, né? Elas se tangenciam, Exato, mas são exato. linguagens diferentes, né? É que nem Sim. aquela coisa que fala assim, uma foto vale mais que 1000 palavras. Velho, uma foto é uma foto, entendeu? Não é 1000 texto. palavras são 1000 palavras. 1000 palavras são 1000 palavras. Minha foto é uma mulher independente. Desculpa. E quais E são o essas 1000 quadrinho palavras, né? também. Que Exato. palavras são essas? Mas eu acho que é um pouco isso, assim. Eu acho que tem essa coisa de uma dificuldade que a gente tem cultural mesmo, né? De entender que o quadrinho é o quadrinho e que ele se basta nesse sentido, né? Então ele tem suas linguagens, tem suas questões. Essa questão de que realmente o quadrinho não, o texto não é algo essencial para o quadrinho, assim como a imagem é. Sem imagem não tem quadrinho. Você tem uma sequência de textos, mais uma sequência de imagens com uma narrativa ali construída com a proposta de um quadrinho, pode ser uma história em quadrinhos. Então é muito complicado, assim, né?
eu acompanho algumas discussões que eu não tenho uma opinião formada, de quando falam sobre pinturas rupestres específicas que são uma origem das histórias de quadrinhos. Eu já vi pesquisadores falando que isso faz sentido, tem gente falando que isso não faz nenhum sentido, que é uma tentativa de validação com a história da arte, com o que é validado. Então, eu acho uma discussão interessante, acho que é válida, a gente tem que discutir mesmo, mas é sempre essa coisa de... Às vezes eu fico um pouco assim de como a gente ainda fica um pouco nisso de precisar validar o quadrinho por outras mídias que são validadas. Assim. Acho que tem um pouco disso em algumas falas, né, algumas discussões. Acho que super concordo, sim, Léo. É uma discussão que ela vai continuar levando anos. Ela, de vez em quando, aparece no Twitter, assim como aparecem os salvadores do quadrinho nacional, de vez em quando. Os escolhidos, E, os falidos escolhidos, gente. Escolhidos para é, salvar o mercado nacional de quadrinhos. os grandes vingadores do quadrinho nacional que está se formando aqui. Ou uma coisa meio Power Rangers, Zordon escolheu esses adolescentes para salvar o Eu quadrinho vi a nacional. imagem de Jesus. Eu vi a imagem de Jesus na sujeira da minha janela, gente. Eu sou escolhida, tá? Eu não quero ser, eu tenho muito trabalho já, eu não quero participar. Entendeu? Eu gostaria de não ser Por favor, chamada. por favor, Quase não me a- escolham. Quase a princesa de Guerreiras Mágicas de Rei Earth, né? Escolhendo as guerreiras mágicas que vão salvar Zefiro, né? O lookinho, o figurino tem que ser muito bom para poder participar desse negócio, senão eu não vou. Não, gente, Qual porque lookinho, assim... Thaís? Qual lookinho? Porque as guerreiras mágicas servem, gente, desculpa, né? Exatamente, tem que servir uma botinha, tem que servir alguma coisa, assim, não sei. Que armas eu vou usar para salvar o quadrinho nacional? Você pensa essas informações, então eu não vou participar. É sobre isso. Thaís é terrível. E aí depois o menino com o cabelo todo vai me bater depois do cabelo. Mas, Enfim, quero que vai todo mundo em cima dele de volta. que história é essa? Vamos para a próxima pergunta. Existe alguma lição que vocês aprenderam criando conteúdo para esse nicho específico? Uma coisa assim que durante a criação vocês não imaginavam e durante a criação de conteúdo para esse nicho surgiu esse insight, você falou, caramba! E é isso, né? Que loucura! Que vocês aprenderam desse processo? Porque é uma coisa doida, assim, é uma montanha-russa criar conteúdo para o universo geek em geral, não só relacionado a anime e mangá, né? O público, às vezes, você descobre uma coisa muito legal, recebe um feedback bem positivo, às vezes te trata de um tiro pra merda. Então, assim, tudo acontece. Mas existe uma lição que vocês aprenderam, uma coisa que vocês tiraram para a vida ou mesmo para melhorar a criação de conteúdo de vocês ou a relação de vocês com a internet? Não ligar pro hate. Acho que essa é uma das principais, assim, tipo... e foi uma coisa que, assim, que eu pelo menos, eu descobri que eu lidei, assim, até que bem quando eu fazia as lives da Panini, né? Que a galera caía matando em cima. E eu não via nada disso, tá ligado? Eu tava, tipo assim, tô nem aí, tá ligado? Vinha lá o @John 2497 underline Y, com um avatarzinho lá de, sei lá, de Deco, tá ligado? Xingar, falar. Eu olhava assim. Da Vocaloid, né? O avatarzinho da Vocaloid. Eu sabe, fico mas bolando quando aparece alguém com o avatar do Killua. Fala assim, porque Killua, moleque bom. Pô, gente, menino de bom coração, jovem, ainda você vem me arrasar com o avatar do Killua. Não merecemos isso. Respeita o Killua, velho. Não faz isso. Tira Pelo esse amor de avatar Deus. agora. Agora. E é por isso que o Togashi demora para escrever as coisas, porque tu tá usando o avatar do Killua para falar mal do... Ó, pensa, reflete, entendeu? Reflete. Que ódio. E você, Léo, o que você aprendeu aí com a internet? Eu acho que um pouco isso de lidar com hate, mas acho que uma ansiedade um pouco, ainda, para mim, pelo menos, um pouco essa ansiedade de dar as respostas às pessoas, né? Porque eu sempre tive muito ali no texto, né? Então eu não aparecia muito, não gravava vídeo, não postava minha foto. Eu era o @Léo de Gaga, eu era o outro avatar, eu era o avatarzinho do Seshiro de Toco Babylon, escrevendo no meu blog com 15 anos, tipo, ninguém sabia quem eu era, né? Então, eu acho que tem um pouco disso de uma certa ansiedade
mas uma coisa que me surpreende também é perceber que descobrir que as pessoas assistem, que elas leem, que elas consomem, assim. Então, na PocCon, se não me engano, o Vinícius, do Cobertura Nerd, ele me viu, eu já o conhecia de internet, assim, sabia quem era. Eu tava com o pessoal do Afronerd, ele me viu e falou, você que é o Léo de Gaga? Eu fiquei, sou. Eu fiquei, nossa, legal, alguém, tipo, me reconheceu, assim, alguém já me viu, assim. Então, acho que é uma coisa um pouco nessa do Léo adolescente que escrevia ali, sem achar que alguém ia ler necessariamente, sem seus amigos para quem eu mandava o link. Então, ver que tem pessoas que leem é algo muito legal, que também dá um pouco de ansiedade de, meu Deus, assim, não quero ser atacado também, mas se vier para cima, a gente... Não sei se eu podia falar isso, Se vier pra Aceita cima, a nós vai crítica, junto. mas não fica calado. Ah, Não, se vier pra é cima, você isso, chama nós aí, ó. gente. Não, Que, gente, ó, assim, sobrevivi ao art pop da Gaga, ao Bionic da Aguilera, ao Rebel Heart da Madonna, assim, já engoli muita coisa, assim. Eu não fico mais calado. Não fico mais calado. Ai, meu Deus. Momento, entendeu? Você, Marquinhos, aprendeu uma coisa, tá criando conteúdo há séculos também. O que você Ai, aprendeu? amiga. Cara, é que pra mim, essa coisa de criar conteúdo é muito não é zoado, né? Tipo, pra mim é meio. Tá Isso que o fazendo o Léo quê falou. aqui do Podcast Zoado? Criar Não, conteúdo. não quis falar disso. criar conteúdo é zoado, vocês são todos zoados, viu? Gente, Em olha pleno mês do só. orgulho, tendo que ouvir no mês isso. do Não, orgulho, gente, calma. olha só, passada. Não, quis Deixa eu dizer usar a assim. TV, né? É que dizendo essa questão de ansiedade, isso que o Léo falou, entendeu? Porque, tipo assim, quando eu comecei a escrever na HQzona, eu era muito tímido, gente. Eu fazia umas coisas muito basic, assim, eu postava uma vez por semana. Era tipo, 10 curiosidades sobre algum personagem de quadrinho, sabe? E aí, isso em 2017? 2017. Então, tipo, eu gosto dessa coisa da gente fazer, de gravar vídeo, de escrever, principalmente, que eu gosto muito de escrever, porque é isso que o Léo falou, a gente acaba se conectando com outras pessoas, né? Principalmente se você é muito fã de algo. Tipo, sei lá, se eu sou muito fã de sei lá, de alguma produção, vai, Game of Thrones, por exemplo. E você escreve muito sobre Game of Thrones, é muito legal você ver as pessoas compartilhando isso, né? Tipo, compartilhando essa paixão e vendo que, tipo, você tem muito assunto em comum com outras pessoas. Principalmente se você é uma pessoa mais velha, né? Que quando era criança não tinha tanto isso. Que você ou gostava, não tinha com quem você compartilhar isso, né? Que era, no meu caso, aconteceu muito quando eu era adolescente, né? Tipo, eu assistia e gostava de coisas, mas os meninos da minha idade e as meninas da minha idade estavam com outras preocupações, né? E eu queria falar só do episódio da Liga da Justiça e ninguém tava nem aí. Então, quando você cresce e escreve, compartilha e faz seu conteúdo, é muito legal isso, né? Muito legal o feedback do pessoal. Eu gosto muito porque quando eu comecei a escrever na HQzona, eu era muito tímido também. Então eu ficava muito retraído. E na pandemia foi quando eu resolvi fazer vídeo pro YouTube. E aí tava na pandemia, todo mundo em casa, eu falei, cara, eu vou tentar. E aí fui gravar um vídeo de 15 minutos, eu gravei ele, demorei para gravar 1 hora. Porque eu ficava com a pele vermelha de ansiedade. E aí eu errava e voltava. E eu não sabia que na minha cabeça existia uma coisa chamada edição. Porque existe edição. Você pode gravar quantas vezes você quiser e você vai cortar. Eu não. Eu fazia tudo ao contrário. Então foi nesse período de pandemia que eu fui perdendo a vergonha de algumas coisas, assim. E hoje a gente só vai, liga e faz, entendeu? Igual aqui, ó, a gente tá aqui conversando. Às vezes dá uma louca, eu pego o celular aqui e começo a gravar vídeo, falando de um monte de coisa. Então, a melhor parte que eu gosto de criação de conteúdo é a recepção do pessoal. Da pessoa olhar aqui e falar, nossa, gostei do seu texto, gostei do seu vídeo, concordo com você, acho que sua visão tá muito boa. Ou se discordar também, se discordar não falo nada, fala, foda-se, entendeu? Aqui o TikTok é meu e eu falo o que eu quiser e é isso mesmo. E aí não ligo muito pra esse tipo de coisa, não. De hate, assim, eu nunca recebi tanto, mas se um dia eu receber, é igual eu falei pro Léo, aceito críticas, mas não fico calada, e é isso mesmo. E é poucas. Eu tive muito esse medo de hate durante um tempo, porque eu fico ansiosa com discussões na internet. O Léo teve que lidar com o art pop da Lady Gaga, eu tive que lidar com Little Monsters me atacando durante o período do Oscar, porque eu estava comentando sobre. Não era nem sobre a Lady Gaga, tá? Era sobre. Esqueci o nome do ator e diretor lá do Nasce uma Estrela. E aí eu estava comentando sobre ele.
e sobre ele estava fazendo um super textão, assim, dizendo a dificuldade de ser um diretor. Eu falei, homem, você é rico, você tem uma carreira gigantesca, você está fazendo um filme aí que é um filme que é a sexta, sétima versão da mesma história. Você está me falando sobre dificuldade. Dificuldade tenho eu, que estou aqui lutando para fazer cinema no Brasil, sabe? E aí os fãs da Lady Gaga começaram a me atacar. Eu não tinha nem citado o nome dela. Fui atacada durante... Não foi sobre dias, não. Foi anos, porque eles voltavam um ano depois. E o que você fez pela comunidade LGBT? Lady Gaga deu 8 milhões para as gays e você não deu nada. Eu falei, não tenho 8 milhões, às vezes eu não tenho 8 reais. Se eu tivesse... E aí, se eu tivesse... E aí eu tive que lidar com dias e dias de hate, do pessoal jogando meu print em grupos de fãs da Lady Gaga, eu recebendo mensagens. Meu Deus. Oscar. Aí chegou na época do Oscar, você vai ver que a gente vai voltar aqui quando a Lady Gaga ganhar o Oscar. Ela não ganhou o Oscar de melhor atriz. E foi uma coisa assim muito doida. E aí depois lembravam daquilo, voltavam no post falando que eu tinha... sabe, eu já sofri alguns ataques. E aí eu ficava assim, cara, e porque sempre vai pra uma baixaria, né? Do nada o negócio descamba, você tá com uma discussão sobre séria, intelectual e tal, porque eu tava falando da minha profissão, não tava falando das questões da minha profissão e não sobre diva pop, etc. E aí vai virando um ataque pessoal, e aí vai descambando pro racismo, os ataques vão indo para lugares esquisitíssimos e criminosos. E aí, quando eu voltei a criar conteúdo pra internet, eu, caramba, como é que eu vou lidar com isso? E aí tinha alguns... Eu acho que fui fazer conteúdo sobre Dark Trio. E aí eu falei outra polêmica relacionada a anime e mangá, que é chamar de gênero. E para mim, eu trato algumas coisas como gênero, porque são conceitos que cabem para a identificação de quem trabalha criando roteiro, sabe? E o conceito de demografia, para mim, tem um outro significado. Então, eu tento traduzir aquilo para uma linguagem onde eu posso falar sobre cinema, onde eu posso falar sobre audiovisual. Fui atacada também. E aí eu sou ansiosa. Aí os ataques começam, eu fico ansiosa. E aí eu não sabia lidar com isso durante um tempo. Mas aí um dia eu fui apresentar um evento no SESC da Avenida Paulista e no camarim estava a dona Bianca, seu Load, entendeu? Ai, gente, esqueci o nome do menino. O Cole. Isso. E aí a gente estava falando sobre, eu falei sobre, gente, às vezes não crio conteúdo por conta desse medo. E aí eles fizeram uma lição de moral, uns festos ali, entendeu? E aí me atacaram. E aí eu saí de lá uma nova criatura. E hoje, haters, vocês não irão me atingir. O meu sol e leão, ele tomou conta, entendeu? É que a minha lua em aquário, ela tava fazendo muita coisa no meu zodíaco. Meu sol e leão voltou, entendeu? E vocês não me atacarão mais. Quer dizer, vocês podem me atacar porque eu não tenho como proibir vocês. Mas eu apenas ignorarei vocês e tomarei meu remédio para ansiedade. E esse foi o meu aprendizado com criação de conteúdo, gente. Passando para a próxima pergunta. Eu ainda tô presa que você foi atacada pela fanbase da Lady Gaga, velho. Sabe? Num bagulho que... Mano, o que tem de ver? O que tem de ver? Ai, gente, mas assim... Gente, gay na internet com tempo livre, assim, nunca dá certo. Que isso não vai pro ar, mas assim... Não mexa com gay... Mexer com fã de diva pop na internet, assim, se preparar. Tinha um amigo meu que era super fã de Lady Gaga, ele mandava print assim, eu tô do grupo da Lady Gaga defendendo você, porque eu tô te massacrando aqui. Meu Deus do céu. Vai, pelo amor de Deus. Mas nessa treta em si, eu nem fiquei, assim, super, né, não mexeu tanto comigo, mas me gerou um estresse de toda hora ficar recebendo notificação, e foi no Facebook ainda, para você ver como os séculos tem isso, né? Foi uma perturbação só, sabe? E aí, toda vez que tinha uma discussão, eu já ficava, meu Deus, não, por favor, não tenho, sem comentários, paparazzi não. E, porque é muito chato, né? É muito chato. Mas hoje em dia tem um vídeo meu sobre o Gojo Satoru e racismo em Jujutsu Kaisen. E aí, de semanas em semanas, eu recebo um comentário: me prove que Gojo Satoru foi racista. Meu filho, não tenho nada para fazer, não vou nem te responder. Esse vídeo tem mais de um mês, tem meses já. Eu que não vou ficar. Todo dia eu vou voltar para te responder esse negócio. Eu fiz 2 vídeos sobre isso, é o bastante para mim. Vou ficar falando, sabe? Não, me prove. Pague minha internet. Então. Paga minha internet, minha base, entendeu? A conta de luz, eu paro ali da cama.
vídeo explicando para Ai, vocês, gente. sabe? Mas é isso. A gente vai seguindo, aprendi muito com meus companheiros criadores de conteúdo. Hoje eu não dou moral para hate, nem ansiosa, mas eu fico não vai, Ai, foda-se. vocês não vão me impedir. A próxima pergunta é outra pergunta que eu acho que é importante, assim, porque a gente viu um aumento de consumo de anime e de mangá no país, né? E aí saiu notícias no G1 e tudo. Brasil, terceiro maior consumidor de anime, né? Como vocês enxergam o futuro desse mercado para o mangá? Né? Porque a gente sabe que o anime, a galera está consumindo muito anime, mas você acha que vai rolar uma mudança no futuro do consumo de mangá no país? Vai aumentar? Como vocês veem esse futuro? Cara, na real já aumentou, né? Na Uhum. pandemia teve aí um estouro gigantesco do consumo de mangá. Hoje em dia não dá, não posso falar como é que tá, se estabilizou, se aumentou ou se voltou. Mas, assim, foi um estouro gigantesco porque pandemia, entretenimento em casa, né? E também efeito dos streamings, né? Tipo, então os animes chegando na Netflix e é o mesmo efeito, tipo, quer dizer, mesmo não, né? Mais ou menos o mesmo efeito, tipo, o Japão lança o anime para dar um boost na venda dos mangás. Aqui acontece mais ou menos a mesma coisa, dadas as proporções, porque o nosso público não é tão grande quanto o de lá em relação ao consumo, né? Mas, cara, ainda falta. Assim, e se você for ver também, tipo, tem muito jogo hoje em dia que faz collab, então bota umas skins né, de anime, de mangá e tal. Mas eu ainda acho que não é um público que é tão levado a sério como se deveria. Né? Em relação ao mercado, assim, se você for ver, ok, a quantidade de produtos licenciados aumentou. Eu estava essa semana vendo os produtos de One Piece na Riachuelo. E eu fiquei assim, mano, eu preciso dessa caneca. Preciso de uma caneca? Não preciso. Mas eu preciso desta aqui, que é a Akuma no Mi. Eu comprei uma mantinha para mim, para eu dormir quentinha, bonitinha, faz, tipo, sei lá, mais de um ano. Ela tá super nova. Eu vi a mantinha do One Piece e pensei, preciso? Não, mas preciso, né? Então, assim, eu acho que ainda falta, tipo, acho que o negócio tá começando a engatar, né? Eu acho que um dos movimentos muito importantes é a Netflix dar uma engordada nesse catálogo de animes que ela está fazendo neste momento, né? Tem muita coisa vinda, muita produção própria. Pô, ela pegar Dan, que vai sair o anime no segundo semestre e falar que ela vai exibir, sendo que, tipo, é uma das maiores apostas da Shueisha dos últimos anos. Sim. É, Isso é muito finalmente, grande, né? finalmente a Netflix acordou, então, aí para trazer outros animes. Mas eu ainda acho que é um mercado que falta ser levado a sério, assim, sabe? Tipo, menos infantilizado, como as pessoas normalmente veem. Eu acho que, assim, a gente, né, que vive no meio, a gente sabe como que é, a gente se conhece, né? A gente troca umas ideias mais, né, mais maduras, não é só o assistir por assistir, tem outras coisas, a gente enxerga de outras maneiras, né? Mas tem muita gente por ainda que fala, tipo, anime e mangá como coisa de criança, né? Então, acho que tem potencial aí para e a galera precisa amadurecer um pouco a ideia do tipo, velho, não é só para criança, sabe? Já passou da hora das pessoas perceberem isso, mas é um processo aí que é de cultural, acho que, né, para, enfim, quebrar isso. Mas eu acho que não é uma marolinha não, velho. Eu não acho que é uma marolinha não. É uma onda que veio para ficar. Eu acho que sim. Espero que sim, eu quero comprar mais coisas também. Eu gostaria de que chegassem mais licenciados. Eu gosto de comprar boneco, quero comprar mais boneco. Você, Léo? Eu concordo muito com a Bianca e acho que esse ponto de se enxergar esse mercado como algo infantilizado e bobo, eu acho que é um dos maiores problemas, assim, né? Eu fico pensando muito nisso, assim, conversando com alguns amigos e amigas, de como hoje a gente trabalhando, tendo nosso dinheiro, a gente quer comprar essas coisas que a gente não tinha quando era criança. Não só porque não podia comprar, mas porque não vendia, assim, né? Então, sei lá, quando eu vou, por exemplo, numa rede, numa Riachuelo, e eu vejo um monte de coisa de anime, mas eu não vejo nada da Sakura, nada da Sailor Moon, pra mim é um crime. Porque, tipo, são séries extremamente grandes e populares e fortes,
e que tem um público. E não necessariamente para criança, mas eu acho que tem um pouco isso, assim, né? A gente tem visto mais produtos licenciados gradativamente, ainda muito pautado no shonen, o que está em alta, no que estourou, então Spy Family, Haikyuu, Jujutsu, a gente tem visto muito, mas tem outras coisas que porque eu acho que também tem uma questão do mercado de nicho. Isso é uma coisa que eu fico muito pensando aqui com a coisa do anime e do mangá no Brasil. Eu acho que fica num bumerangue, num vai e vem. Tipo, é um mercado de nicho? É um mercado mais amplo? Porque são abordagens diferentes, né? Se você vai para o nicho, você trata de uma forma, se você vai para o mercado grande, você trata de outra. E até na questão das próprias empresas considerarem isso como algo rentável, que tem sim um público, né? Eu acho que pensando um pouco no mercado de mangás, eu acho que tem várias dificuldades anteriores aos mangás em si, que é a questão do mercado editorial no Brasil, a questão do papel, questão de venda de livros, a questão do mangá eu acho que é um pouco mais complicada por ser publicações serializadas, né? Então, sei lá, Naruto são 72 volumes, né? Então é diferente você comprar, tipo, uma graphic novel, um quadrinho francês que tem um volume fechadinho e você se dispor a acompanhar uma série mais extensa, né? E a gente pega com os apartamentos cada vez menores, né? Que a galera que tá mais nova tá nessa coisa de investir em imóvel e as construtoras estão vendo isso, são imóveis cada vez menores, então as pessoas não têm espaço. Então eu acho que o mercado de mangá em si, eu acho que ele fica um pouco nessa corda bamba, assim, né? Ainda me surpreende muito, porque eu tenho muito uma visão, sei lá, de 10, 15 anos atrás, de tipo, de saber de cor mais ou menos quais mangás tinham no Brasil. E hoje, se você entra numa livraria, você fala, caramba, eu nem sabia que existia esse mangá. Como assim esse mangá tá no volume 13? De onde saiu esse mangá? E isso é uma coisa muito legal, eu acho que de começar a ter mais títulos disponíveis, mas eu acho que são muitas variáveis, assim, né? Tem agora as editoras realmente se tendo maior preocupação com reimpressões. Então tem mangás que eu amo, que eu tenho a coleção aqui, que saiu tipo em 2009, mas você encontra no máximo em sebo. E olhe lá, você não encontra mais. Mas eu acho que o mercado de mangá especificamente tem esses desafios econômicos da realidade brasileira, do mercado editorial, da questão de espaço, de se dispor a ter uma grana para gastar com isso todo mês e de ter espaço para guardar. Mas eu acho que o mercado do streaming está indo já ao contrário, acho que está realmente expandindo muito, assim, né? E esse rolê da galera da nossa idade que consumia muito isso e hoje consome com os filhos e vai passando. Então você vê, tipo, famílias de cosplay. Então eu acho que isso é uma coisa muito legal, assim, que é uma coisa que eu fico, caramba, que legal. Vontade de ter um filho só pra vestir ele, sei lá, de uma personagemzinha de Totoro, assim, sabe? Eu não sei, sabe? Então, eu acho que tem isso. Eu acho que isso é um ponto muito interessante. Que se você vai numa CCXP da vida, fica é muito forte isso. É muito forte. Mas eu acho que fica aquela questão: é nicho? É um mercado mais amplo? Que eu imagino que seja um ponto das empresas nesse ponto de considerar ou não esse público a sério, digamos assim. Muito que bem, muito que bem. Não, Eu acho que estamos bem respondidos sobre esse trecho. Posso Vou fazer partir para uma curiosidadezinha? Na semana passada, eu tava vendo, rolando meu feed e tal, e eu sigo o New York Times, né? O jornal lá dos Estados Unidos. Uhum. E aí, saiu enfim. E aí, tinha um postzinho falando, porque lá eles têm aquele joguinho, tipo de... complete a palavra do dia, né? Então, tipo, você tem que ir lá tentando acertar qual que é. Teve uma palavra que foi a semana não sei qual aí, foi mangá. E aí, uma galera reclamou. Eu falei assim, mas eu não sei nem o que é. Mas isso é muito nicho. E a outra galera falou assim, meu, que nicho, vocês estão doidos. Isso não é... Meu, gente, vocês não sabem o que é mangá? Como assim? Então, gerou uma discussão ali na comunidade do New York Times. E que virou um postzinho, né, falando sobre isso, se mangá é ou não, né, uma coisa de nicho. Não tinha uma conclusão, né, no post, acho que até porque não é uma coisa para um jornal definir ou não, né, mas é que eu lembrei disso, tipo, então não é uma coisa que acho que só acontece aqui no Brasil, né, acontece em outros lugares do mundo, assim, né. E se a gente for pensar que para as coisas serem populares no Brasil, a gente tem a questão econômica, a gente tem a questão de acessibilidade, né? Tipo, então não é só comprar o mangá, mas você ter meios para você conseguir assistir um streaming.
A gente fala que, óbvio, ajudou muito, né, o streaming hoje em dia, mas assim, lá nos anos 90 e tralalá, quando a TV aberta era o único canal, mas, cara, a TV aberta ainda chega em lugares inimagináveis. Né? A gente que vive Exato. numa cidade como São Paulo, que a gente está muito acostumado a estar sempre conectado, sempre não sei o quê, nananana. Cara, quando, por exemplo, eu trabalhei na Load, então eu trabalhava nas redes sociais, então eu via muitos comentários, eu lia muitas DMs com o pessoal. E vinha assim, tipo, cara, a galera assistindo a TV aberta e descobrindo os animes pela TV aberta, em pleno 2020. Assim, sabe? Nossa, que legal que tá passando, um desenho japonês na TV, sabe? Ou então até, tipo, nem só anime, mas, por exemplo, os dramas, os K-dramas, passava à tarde. Era muito engraçado, porque, assim, chegava à tarde, a gente começava a receber e-mails, às vezes nem era interação na rede social, era e-mail. A grande maioria dos e-mails que a gente recebia era das pessoas perguntando do horário do drama. Ah, mas tá reprisando? Que horas vai passar? Qual que é o próximo? E aí você via, e era muito engraçado, que daí você via o remetente, era, sei lá, Mariângela, Elizabeth, Maria Aparecida, sabe? O nome de mulheres, assim, tipo, sim, tipo, e pelo tipo de nome, assim, cara, são as tias Mulheres assistindo os mais dramas. velhas, é verdade, é verdade. Está atingindo esse público, o conteúdo coreano, principalmente, está atingindo um público de mulheres mais velhas, né? Mas é muito importante a gente falar sobre acesso, porque alguns lugares do país ainda não tem conexão, não tem certa dificuldade de conexão à internet, então não consegue consumir streaming, né? Ou Sim. consumir as coisas pelas redes sociais, ou acessar as coisas com a facilidade que os grandes centros encontram, né? Então, é totalmente válido percorrer esse raciocínio para entender como o mercado funciona no país, e a questão do acesso é extremamente importante dentro desse tema também. Agora, nós chegamos na parte do marrom shoujo, que é aquela parte que o otaku adora, entendeu? Que é fazer lista, quer fazer ranking das coisas, quer ficar escolhendo coisa, ficar dizendo para o outro que ele tem o que é melhor, o que não é melhor, mas aqui na opinião dos nossos convidados, né? Eu não vou nem opinar no de hoje, tá? Porque eu acho que as perguntas, quem escreveu isso aqui achou difícil, botou os negócios aqui que eu nem sei. Mas vamos lá. Spoiler, foi Primeira ela. pergunta, Imaginei. foi minha outra personalidade, foi a Patrícia, tá? Sim. Aqui. Gente, primeira perguntinha assim, aquele bate-bola. Mangá de cabeceira, aquele que fica ali do ladinho da cama de vocês, para aquela ali de antes de dormir, às vezes, que dá. Ai, vou reler de novo, ele fica ali na cabeceira da cama. Qual é o mangá de cabeceira de vocês? One Piece, velho. Vou ter coisa para ler até o fim da minha vida, até os meus 90 anos, né? Ia falar isso agora, nunca vai sair da cabeceira. Um chazinho One Piece. Você, Léo. Pra mim é Sakura Card Captor, que inclusive estou aqui trajando hoje, que é o meu mangá favorito. E é essa coisa, ai, queria tanto estar em Tomoeda, viver uma vidinha assim, bem magiquinha, né? Comendo docinho. Então é aquele mangá que eu tô sempre revisitando, é um lugar de segurança, de conforto, que eu gosto muito, então sempre tô revisitando. Você tem um mangá Cara, de cabeceira, Ninho? o meu ficou Madoka na cabeceira por muitos meses. Porque eu lia e aí eu parava e falei, não, calma. Vou ler daqui a 2 semanas de novo, porque eu tenho essa mania, gente. Eu não gosto de devorar tudo de uma vez. Aí passa 2 semanas, agora eu volto. Então Madoka ficou, ó, maior tempo, até eu ler tudo. Foi um mangá que eu li muito. Muito, muito, porque... Ai, gente, a história... Cara, eu não Emociona. assisti e nem li, e eu tô atrás, porque tá na minha prioridade, assim, de lista de muito próximas coisas, porque sempre me falaram muito bem de Madoka. É muito Nosso bom. episódio anterior, que ainda não foi pro ar, irá pro ar, foi sobre Garotas Mágicas, e a gente fala bastante sobre Madoka lá também. Sim. Quem não assistiu, volta lá no vídeo e assiste. O meu, ai, gente, durante muito tempo,
Frankenstein do Jiu-Jitsu estava na minha. Eu já falei no vídeo com a Bianca, ele estava durante muito tempo na minha cabeceira, que eu li um pedacinho, deixava rolar, aí levava ele comigo no transporte público quando eu trabalhava fora de casa, aí lia mais um pedacinho, ficava enrolando para ver se ele não terminava, porque eu acho muito doido as histórias de Jiu-Jitsu, você é maluco. E aí, maravilhoso, ficava na cabeceira. E outra coisa que foi na minha cabeceira também durante muito tempo, mas não era um mangá, mas é sobre o mangá, é o Guia de Jujutsu Kaisen, porque eu estava muito alucinada no mangá de Jujutsu Kaisen, e aí eu ficava me questionando sobre as coisas, porque Gegeko também é meio lelé da cuca também, fica escrevendo umas coisas que ele esquece que fez, e aí eu ia lá no guia e ficava, pera... E aí ele ficava do lado da minha cama, porque às vezes eu estava lendo um mangá de Jujutsu Kaisen e ia dar uma visitada no guia. Eu falei, isso aqui não tá certo, não. Ia confirmar no dia, entendeu? Mas o dia é tão confuso quanto o mangá em si. Uma maravilha. Acho que Gegeko também esqueceu de preencher qualquer coisa. Ele... Entendo, tá? Acontece com alguns autores também. Alguns autores esquecem o que escreveu. Normal, a vida que segue. Agora, mangá nacional. Vocês têm um mangá nacional assim? Ou já leram um mangá nacional? Eu trouxe até a gente aqui, ó. Quadrinhos A2 do Paulo Crumbin, da Cris Eiko. Assim, ele é um quadrinho autobiográfico, né? O Paulo e a Cris, eles são, né, moram juntos, tá? Nem sei se são casados, né? E aí eles fizeram uma série dessa aqui de quadrinhos A2, que é independente, tá? Totalmente independente, não tem editora nem nada. Isso aqui, velho, isso aqui é muito bom. Eu lembro que quando eu comprei a primeira vez, eu falei para um amigo meu, eu falei assim, eu comprei quadrinhos A2. Ele falou assim, eu falei, vou ler um pouquinho antes de dormir. Ele falou assim, mano, você vai ler inteiro. Batata, eu li inteiro. Eu ia dormir um capítulo só, fui dormir mais tarde, porque eu não conseguia parar de ler esse negócio. Porque, assim, são pequenas histórias que são... Assim, primeiro que o traço deles o traço deles é um pouco estilo mangá, né? Como a gente estava falando, assim, mas... Ai, não sei se dá para ver aqui, mais ou menos aqui. Sim. E, cara, o jeito deles contarem as histórias, assim, é um jeito muito gostoso, assim, sabe? Aquele jeito redondinho, que assim, que te pega, assim, te embala e você vai, e você não consegue parar de ler, porque é muito engraçado e é muito bom. Eu não sei escrever, gente, eu gosto muito de quadrinho A2 do Paulo e da Cris, é muito bom. Se vocês puderem, leiam. Parece bom, parece legal. Vai pra listinha. Vai pra listinha. Você, Léo, tem alguma indicação de mangá nacional? Tenho. Um dos que eu mais gosto é o 48 Quilômetros, da Yara Naika, que foi uma das melhores coisas que eu li ano passado. Eu já a conhecia por acompanhar no Twitter, né? Mas ela lançou o Catarse com a edição impressa no passado e, assim, foi uma das melhores coisas que eu já li. É muito engraçado, é muito divertido. Que é uma história de romance entre duas garotas que se conhecem no ônibus. E elas são extremamente atrapalhadas, extremamente ansiosas. Uma acha que a outra... Elas acham que a outra odeia ela, mas as duas estão com crush recíproco. Tem história com São João, tem o gato boludo também, que inclusive eu peguei o pin. Uma das personagens tem um gato com bolas muito grandes, é uma das piadas do quadrinho, e ela fez um pin do Está Passando na Sua Rua, o Gato do Ovo. E assim, é um mangá é muito bom. É muito bom. Lançou no FIC. Ai, que ele não tá aqui do lado. Mas o Thiago do Afronerd pegou pra mim no FIC, acho que tava na PocCon também. É maravilhoso. E assim, é um timing de piada muito bom, um texto muito bom. E de ser uma coisa do Brasil mesmo, assim, sabe? Então, tem uma coisa de date no São João. A gente tá nessa época de São João agora, foi uma coisa que eu acabei lembrando. Então, assim, é maravilhoso. E se eu não me engano, tem no Tapas ou no Webtoon. Tem numa plataforma Tem no Tapas. No Eu Tapas, acho que é no isso. Tapas. Quase certeza que é no Tapas. Mas, assim, vale muito a pena também aquele falando de edição impressa. É muito lindo a edição impressa. Vem num box com um posterzinho, né? Quero. Botar que gosta de colecionar coisa, né? Então, assim, gente, é maravilhoso. Assim, das melhores coisas que eu já li. Eu fui no FIC e eu fui. Parecia que eu tava com um carrinho de compras, assim, e eu fui comprando coisas e eu tava realmente em busca. Eu não consegui passar na mesa de todo mundo, né? Mas eu peguei, e que eu já li, peguei Mayara e Annabelle. Não sei se pode ser considerado mangá, mas tem tantas referências a mangá tokusatsu no meio, então eu vou considerar. E o Thales me parece muito otaquinho. Conversei com o Thales 5 minutos, falei: esse menino é otaku. E aí, vou considerar Ele mangá. Eu acho que ele é também.
Né? Eu tô completamente apaixonada. Eu quero tudo de Maíra Annabelle. Achei sensacional. É muito engraçado, é muito brasileiro também. E nessa semana que a gente está discutindo sobre o japonês fazer mangá sobre o Brasil fazer mangá, etc. Eu acho que é super válido a gente fazer essa lista de mangás brasileiros também. Eu comprei Lampião, comprei as 4 edições de Lampião, ainda não consegui ler, porque meu namorado roubou o primeiro, e aí eu tenho que começar do primeiro, não vou começar pelo segundo, mas eu volto para falar sobre Lampião. Eu já dei uma folhada aí, fiquei muito apaixonada também. Quero muito da Yara, quero trazer a Yara pro podcast, entendeu? Quero muito conversar com ela aqui, falar sobre otaquices também. Tanta coisa legal, gente, assim, que horas falando sobre... Estou muito apaixonada por tudo que eu vi. Queria ter comprado o mundo no FIC. Não consegui na PocCol. Mas, nossa, tem tanta coisa legal saindo nacional, assim, que apenas amo. Marquinhos, você tem algum mangá nacional que você leu? Não, mas eu peguei as dicas de vocês. Posso, então, falar Posso falar, então, em seu nome? Pode, porque, gente, eu tô com a minha pilha aqui de coisas para ler do meu lado, né? Olha. Coisas para ler, não, desculpa, coisas que eu li, eu preciso resenhar. Aí eu bati o olho aqui, eu falei assim, puta, como é que eu não lembrei desse? Cara, esse aqui chama More Than Words, e ele foi roteirizado pela Laika Cross e foi desenhado pela Ju Loyola. Eu tô apontando, é que tá espelhado, tá estranho, né? Mas enfim, da Ju Loyola. E assim, ele é independente também. Tem que procurar no perfil das artistas, assim como o Quadrinhos A2 também. E assim, é uma história, é um romance. Não é surpreendente, tá? Não tem nenhuma grande surpresa, assim. É até um pouco algumas coisas assim, você, tipo, aquele clichê, mas muito bem feito, extremamente bem feito. Tanto é que foi assim, eu comprei o livro eu comprei na mesa da Ju Loyola num evento geek, e eu não a conhecia, né? Eu comprei, e ele não é mangá, mas é que nem do Quadrinho A2, ele tem o estilo, né, meio mangá, assim. O traço da Ju Loyola é incrível. E aí, assim, no próprio evento eu consegui ler, porque eu tava esperando para fazer uma flash tattoo, minha amiga tava na frente, então eu sentei no chão, falei, o que eu vou ficar fazendo aqui esperando a mina tatuar? Vou ler, né? Vou ler. Aí eu peguei e abri, eu li, tipo, isso aqui lá, sentada lá, minha amiga fazer tatuagem. Eu gostei tanto que aí chegou minha hora de fazer a tatuagem, não, peraí, me dá 5 minutos. Eu levantei. Não, eu já tinha terminado. Só que daí eu falei assim, vocês me dão 5 minutos que eu já volto. Eu preciso ir na mesa da Ju Loyola para falar bem isso aqui, porque isso aqui é muito gostoso de ler. É um quadrinho que o cara é um menino e uma menina, né? Bom, dá para perceber que né, é um romancezinho, né? E ele é surdo. E a Ju Loyola é surda também, tá? Ela é uma artista surda. E aí ele tem toda a dificuldade dele para tipo, de se encaixar, de se entender, né? E, enfim, de pertencer. E ele conhece essa menina, né? Tanto é que boa parte da história mesmo não tem fala, né? Bastante da perspectiva de uma pessoa surda, assim, tipo, é muito legal. E, cara, a narrativa visual disso daqui é assim, lindo, 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 assim, sabe? Tipo, é uma história muito gostosinha. É mais uma daquelas histórias também, que nem eu falei do O2, que ele te leva, assim, ele é muito redondinho, ele te abraça e te leva, e você chega no final, você fica assim, sabe? É uma história muito boa, gente, eu recomendo também, independentão aqui, o More Than Words, da Ju Loyola e da Laika Cross. Linda lista, gente, de autores nacionais. Agora, um mangá que te faz sorrir. O Pecado Original de Takopi. Tô zoando. Vocês lembram? Pelo amor de Deus. Quando eu fui escolher eu tava olhando assim, aí ele viu a caixinha rosa, né? Eu assim, nossa, que caixinha rosa é essa? Quando eu vi, eu Takopi, nossa senhora, vou fazer pela zoeira, né? Enfim. Não, gente, pelo amor de Deus. Isso é a última coisa que você vai fazer lendo esse mangá, pelo amor de Deus. Inclusive, altos gatilhos, altíssimos gatilhos ali nesse mangá. Vai com a terapia em dia. Nossa, total. Em dia. Enfim, gente, Mas eu li, eu gostei
Mas é bem doído, assim, é triste, assim. Olha, não pela história em si, mas o mangá que me fez sorrir foi Rama, porque foi o primeiro mangá, né, que eu peguei, assim, na banca e tal, que eu achei o máximo, assim, caraca, velho, tem um mangá na banca de jornal, né, achei isso muito doido. Mas pela história, eu gosto muito, porque eu acho muito despretensioso e eu acho um humor muito, muito bom e muito gostoso do Toriyama, que é Dr. Slump. Eu gosto bastante de Dr. Slump. Cara, eu acho assim. Maravilhoso. Nossa, velho, é um humor inocente, muito ligeirinho, assim, sabe? Muito tipo, que assim, caramba, velho, como ele pensou nisso, assim, sabe? Tipo, e não é nada mirabolante, são umas coisas criativas mesmo, assim, né? Eu gosto muito de Dr. Slump também. Nossa, eu gosto demais também. Qual o seu mangá Olha, que você ri, Léo? um dos que eu mais ri lendo, assim, foi Lovely Complex. Eu amo Ah, demais Lovely Complex. Eu acho que é isso, assim. Ele é um shoujo, ele é de romance, só que ele é engraçado. Tem um timing de piada incrível, assim. É um negócio assim, você vira a página assim, a autora brisa muito. E tem o Umiboso, que é aquele rapper, que é o rapper que eles gostam. E assim, tudo é muito bom em questão de piada, de timing de humor, assim. E a história é muito boa, é sensível também, mas assim, é um dos mangás que eu gargalhei de verdade rindo, assim. acho que a minha lembrança mais recente da gargalhada, eu tô lendo menos do que eu deveria, né? Mas acho que o Maiara e a Annabelle, eu gargalhei horrores. Foi o mais recente que eu posso lembrar, assim, foi maravilhoso. E por isso quero o resto. Já tô fazendo propaganda aqui, todo episódio eu falo do mesmo mangá. Você vai falando, quem sabe o universo te atende, né? Quem sabe a Conrad te Não é? manda. É Exatamente, me mesmo? manda, Conrad, atenção, atenção, entendeu? Me manda o restante, porque eu quero continuar lendo. Você, Ninho, tem algum mangá que te fez rir, assim? Olha, eu tava lendo um mangá que ele tá acho que é esse aqui, ó. Que ele se chama Atelier of the Rich Rat, alguma coisa assim. Lindo. Ele é muito fofinho, ele é muito fofo. Eu comprei ele tem uns meses já, acho que eu tenho 3 edições, não, 2 edições dele. E eu gostei muito da história. Eu gostei muito porque eu gosto dessa coisa de magia e bruxinha e chamado, ela é escolhida, a bruxa escolhida. Então eu amo esse rolê, gente, eu amo. E eu achei muito fofa a história, tipo, é muito legal porque se passa em coisa de reino mágico e essa coisa de amizade e aquela pessoa, sabe esses clichês que a gente tava falando? Então, tipo, tem a bruxinha que tem que ensinar a bruxinha nova e tem o cara que é tipo, na minha cabeça, o Kakashi Sensei das crianças, entendeu? Então é muito legal, assim, eu gosto muito. E é uma história que eu achei muito divertida, porque, igual a gente falou no episódio anterior, né, do Mahou Shoujo, sobre garotas mágicas, eu gosto disso. É o estereótipo que eu gosto, da criança perdida no mundo, que tem uma missão e ela tem que salvar o mundo e salvar as coisas. Então, é meu tipo de mangá e é um mangá que eu fico muito feliz lendo, assim. Preciso comprar o resto, inclusive. É Vai muito sair bom. o anime, inclusive, de Atelier of Witch Vai Hat. sair o anime. E por isso a gente já vai para a próxima pergunta, que é mangá que devia se tornar uma adaptação. Nossa. Olha, na pergunta você não especificou a adaptação para qual mídia. Então, eu gosto muito de Sunny Sunny, que saiu pela JBC, e eu não tô com ele aqui, eu emprestei, inclusive preciso pegar ele de volta, mas ele é uma história tipo de uma mulher que ela é livre, né? Ela mora num carro e ela tem o mangá são umas 3 histórias dela, assim, tipo, ao longo da estrada. Eu gosto muito dessas histórias de viagem, assim, né? Tem uma parte ali que é um porém, assim, que eu fico meio tal, que é bem violento, mas o resto, assim, eu acho que daria um belo de um filme live action, assim, sabe? Tipo, daria um bom road movie, né, que chamam, né, tipo, os filmes de estrada, assim. Sunny Sunny ainda... Rapaz, eu não peguei o nome da autora. Yumi... Blá, blá, Miki Yamamoto. Nada de Yumi, é Miki Yamamoto, tem nada a ver. E vocês? Olha, tem um que eu sou assim fissurado para que lance um anime, que é passar da moto.
que é o Confusões de Primeiro Amor, que saiu aqui pela Panini, Kieta Hatsukoi, que foi uma das maiores surpresas, assim. Eu achava que era um mangazinho meio bobo de romance, mas é muito bom. Assim, é muito bom, assim. É meio que a história de um triângulo amoroso, um menino que gosta de uma menina, e aí essa menina empresta a borracha pra ele, e no nome da borracha, e quando ele pega a borracha, tem o nome de um outro cara na borracha. E ele assume que é uma pessoa, só que não é essa pessoa. E começa uma grande confusão. E eu acho um mangá sensível, divertido, engraçado. Mas um outro também, que eu queria muito tivesse uma adaptação, não necessariamente em anime, acho que seria um filme também muito bonito, é o Nossas Cores, do Gengoro Tagami, que saiu pela Panini aqui também, que é o mesmo autor do O Marido do Meu Irmão, que é um mangá absurdo de lindo, que teve um live action, inclusive. Mas é a história de descobrimento de um garoto gay se descobrindo e tentando entender e não tendo referencial. Só que eu gosto muito dos mangás do Gengoro Tagami, que originalmente é um autor de mangá erótico, gay, mas essas obras são mangás muito sensíveis e muito reais sobre a questão LGBT, assim, né? Então não são BLs, não são histórias nesses clichês de romances do yaoi, do BL, né, do Boys Love. São mangás sobre, assim, eu não sei se eu me assumo, eu tenho medo da minha família, eu não sei se eu falo pra pessoa, eu não sei como que eu falo, eu gosto dele, eu não sei como eu lido com isso, homofobia, e com muita delicadeza, assim, sabe? Então eu acho que seria incrível se tivesse um anime, ou um live action, um filme, ou algum outro tipo de adaptação. E se você, Marquinhos, tem alguma coisa que você... Eu até imagino. Você imagina? O que seria? O que você acha? Ah, não sei. Não, ó, eu tava pensando. A Bianca ela foi muito diva, porque ela pegou e falou assim: ah, não precisa ser só adaptação para anime, né? Eu falei, então é aqui que eu vou usar. Porque, gente, a gente sabe que as adaptações do Junji Ito, o povo não Ela consegue fez fazer. assim para adaptação do Não Junji. consegue fazer. Não adianta, não consegue fazer. Eu me forcei muito naquela animação da Netflix, mas é muito ruim. É muito ruim. Então eu pensei que poderiam adaptar as histórias dele para um jogo de terror. Poderia ser muito um jogo de terror. Que Nossa, Errei, é, não era isso. Jurava que ele ia falar live action de Madoka. também poderiam fazer. Mas, ó, um jogo ia ser muito bom, cara. Um jogo feito pelo Kojima. Ai, nossa! Um pelo Shinji Emocionou. Mikami, que é o criador de Resident Evil. Ai, meu Deus. Ia ser luxo demais um jogo de Emocionou. terror. Emocionou, gente. Ia ser um jogo de sobrevivência em primeira pessoa, muito bom. Ia ser tipo um Outlast, entendeu? Uma coisa bem. Nossa, ia ser. Ó, tô até arrepiado. Ia ser muito bom. Tá até animado já, ele vai Nossa, ia mandar ser carta muito agora bom. pro Jundito, pro Kojima, falar assim, ó, tem uma ideia aqui. Juro. Fala, Eu tive Kojima, uma ideia. junta. Não, porque o Kojima ele tá sempre de olho nas coisas que acontecem de cultura pop. Ele tá sempre fazendo review de filme de Hollywood. Cara, vai lá conversar com o Judito e fala: vamos fazer um jogo? Eu vou fazer aqui um jogo pra você, a gente vai fazer uma parceria e pronto. Nossa, esse é o melhor jogo do mundo, juro. Ia ser. Oh, mas aí, agora que você falou, tipo, de jogo e tal, não sei o quê. Pô, será que live action, tipo assim, de pessoa mesmo, né? Será que não renderia bem? Porque, meu, o Japão é bom de fazer filme de terror, né? É. Mas eu acho que é. ia precisar de uma dedicação a mais, assim. Acho que ele tem um. Eu acho que tem tantas camadas de dificuldade para transmitir esse universo de Junji Ito ainda, que é um conjunto de coisas que precisa acontecer, assim, que eu tenho até medo. Tem adaptação, eu não sei se de uma história direta ou se uma inspiração para live action do Junji Ito. Eu lembro de ter assistido alguma coisa próxima, Ué, de não lembro se era Tommy. uma série, uma coisa do tipo. Acho que tem algumas adaptações, né? Mas nunca passa a mesma energia do Ah, mangá. Sempre fica tá, faltando alguma coisa. sim. E aí eu acho que Uhum. todo mundo tem muita cara de filme para TV do que do potencial de terror japonês real, sabe? Tem tudo muita cara de filme para TV. Então acho que demanda todo um trabalho de execução para passar aquela energia, porque tem realmente algumas adaptações de Jiu-Jitsu, sim, se não me falha a memória, né?
Mas, assim, eu tava pensando, realmente eu não ia responder as minhas próprias perguntas, mas eu tava pensando aqui que eu gostaria muito de assistir uma adaptação que tem animação, mas de audiovisual mesmo, de cinema, né, de live action. Olha, fui buscando palavras, para live action de ping-pong, porque eu acho que faria umas sequências de ação na disputa de ping-pong ali que são quase inesperadas para o cinema. Acho que tem tanto potencial de mudança de câmera que você sente folheando as páginas e você sente na animação, que eu acho que dá para transpor para um filme que se tornaria um cult facilmente. Já imaginei o Oscar sendo vencido por eles, assim, uma coisa, entendeu? Uma coisa Veneza, uma coisa festival de Cannes, coisa cult, entendeu? E Até o discurso. Eu já imaginei. Olha, já imaginei tudo, já, ó. Sucesso. Sucesso para ping-pong em todos os sentidos, porque ele já é muito cult, né? Ele já é muito diferentão, já. E aí você bota a trilha sonora certa, entendeu? Olha, cinema. Tem um meme já pronto, já, cinema. Voltar aqui para isso, meu Deus, celular, volte. E aquele mangá que não deveria ser adaptado de jeito nenhum, que deu merda, não devia ter acontecido. Olha, eu não assisti, tá? E eu também não avancei no mangá, porque eu apenas larguei no primeiro volume, e eu acho que, tipo, praticamente um desserviço. Namorada de Aluguel. É harém, cara. É tipo um moleque sem graça, assim, toda a vida, inseguro pra um caramba. E aí ele namora uma menina e ele leva um pé, e aí ele contrata uma namorada de aluguel, tem uma menina lá que faz esse tipo de serviço, contrata e dali pra frente, tipo, é só harém, tipo, e o moleque, sabe, tipo, e a mulherada em cima dele ficou, mano, necessário, assim, sabe, então, enfim. Não ligou. Tem um que, nossa, me dói um pouco, assim, que é Kuroko no Basket. Porque eu amo Kuroko, eu adoro Kuroko, mas eu não consigo assistir o anime de Kuroko. E eu não sei o porquê, assim, eu acho que um dos meus problemas, eu não sei, eu não gosto da animação, eu não gosto do character design, eu não gosto da trilha sonora, a assinatura de áudio, as passagenzinhas, assim, me irrita num nível que, assim, eu devo ter visto 10 episódios e larguei. E pra mim foi muito frustrante, porque Kuroko é um dos mangás que eu mais gosto de esporte, e foi muito nessa coisa de em banca, e tipo, lançou um volume novo, lançou um mangá aqui, vou pegar pra ver qual é que é. Peguei vários, e Kuroko foi o único que eu fiquei, assim, completei a coleção. Mas, assim, eu não consigo ver o anime de Kuroko, e uma coisa parecida comigo foi o anime de Paradise Kiss, assim, eu não consigo. Tem alguma coisa na animação, na trilha, que não sei, assim, eu não consegui avançar também no anime, assim, e é um mangá que eu amo. Então, pra mim, são duas grandes frustrações em questão de adaptação. Não ornou, né? Não ornou. Não rolou, não Não, rolou. não serviu. Eu acho, assim, que já é polêmica, mas eu nem fui assistir, mas esse novo anime de Samurai X, desnecessário acontecer, entendeu? Acho que Samurai X foi uma das coisas que eu mais amei em toda a minha vida, durante muito tempo, sabe? Dor e trauma, Sim. sentimentos de traição. Mas acho que por conta de tudo que rolou, não precisava de um novo anime. A gente pode Podia ter deixar parado, quieto, né? Podia ter parado aí. Abre o armário ali, coloca dentro e a gente fecha, né? Vamos seguir em frente, gente? Vamos seguir em frente, né? E Ai, aí, a nostalgia maníaca de uma galera. entendeu? Já foram 3 live actions que fizeram um certo sucesso. Já não tá bom pra vocês? Mas o anime o bolso dos homens é foda. E aí, mas não precisava. A gente podia ter deixado quieto isso. Você, Marquinhos, tem um negócio assim que não rolou de anime, assim, que não precisava da adaptação? Olha, não me vem nada na cabeça, então vou chutar um super aleatório, só pra eu poder fazer um momento de hate, que é... Ai, gente, One Piece, deixa só no mangá, cara, o One Piece. Não precisa fazer o anime, não. Não precisava fazer o anime de One Piece. Por quê? Eu vou explicar. Eu vou explicar pra vocês. Vou cancelar o podcast. Não, amiga, não vai. É porque One Piece, cara, ó, a história parece muito legal. Eu li uns 4 capítulos de One Piece online mesmo na internet, que não tem um físico.
Não sei o que é. Pra mim, o desenho é muito feio. O anime, o traço é muito feio. Desculpa, gente. É feio. E lendo, parece muito mais legal você ler e você saber da história toda. Agora, o anime é feio. Os fãs de One Piece vão me desculpar, mas o anime é muito feio. O traço é feio demais. É muito Pô, tenebroso. foi um prazer fazer esse Juro. podcast. Mas não sei se Não. teremos pro próximo. Aproveita enquanto a gente está This is from my people who just lost somebody. Não, gente, calma. Não, Subindo mas o a anime é feio. E acabou. Não, é feio o anime, gente, desculpa. Mas eu falei só na zoeira mesmo, porque na minha cabeça não vem nada. Mas eu aproveitei a deixa pra tacar esse hate Esse pequenininho. hate de graça. Pra provocar os fãs de graça. One Piece ficar falando mal de Naruto. Aí eu já vou. Aí, vem engajar, gente. Exatamente. Vem engajar. Vem a One Piece engajar no podcast. A gente está precisando. E aí, top mangaká para vocês. Top mangaká. Olha, eu pensei em vários jeitos de várias, como posso pensar? Lógicas para chegar nesse nome, mas é muito difícil, assim, tipo, porque todos eles têm várias peculiaridades. Eu gosto muito das histórias as histórias dramáticas ou as histórias mais densas, eu gosto bastante. Mas eu tiro muito o chapéu para Eiichiro Oda, porque, velho, o cara conseguiu fazer a história de um pirata que estica durar por, tipo, décadas. Continua durando. Inclusive, e assim, o cara, ele realmente, ele é muito bom, velho, porque ele puxa coisas do começo da série lá no episódio, sei lá, 400, sabe? Tipo, ele amarra tudo, assim, tipo, eu tô assistindo, né, eu tô consumindo muito atrás de todo mundo, e às vezes eu comento no Twitter, eu comento com os meus amigos, e eles falaram assim, eles sempre falam, eu fico assim, gente, mas né, tipo, esse personagem aqui foi assim, pô, esse aqui é legal, pena que desapareceu, pô, esse aqui, todo mundo fala assim, guarda essa informação, que mais tarde você vai usar, sabe? E assim, e o cara, ele consegue, velho, One Piece é sobre luta contra o fascismo, contra o capitalismo e contra a repressão de minorias, né? E então, por mais que tenha gente que fale que não mete política no meu mangá, cara, One Piece é pura política, é só você ler direitinho ali que tá tudo ali, cara. Então o Oda, ele conseguiu criar uma obra, tudo bem que tem gente que não lê exatamente com os olhos da cara, né, lê com o outro olho do corpo, né, mas assim, ele conseguiu fazer um bagulho que, olha, cara, tá atravessando gerações, ele fez uma história muito bem amarrada, uma história longuíssima, com 7 milhões de personagens, todos bem amarrados, sabe? E que tem uma mensagem ali que é muito bacana. Tem umas horas que são meio enroladas, assim, tipo, vai mais rápido o bagulho aí, né? Principalmente no anime, né? Na verdade, eu tô falando muito baseada no anime. Mas vai mais rápido, né, fio? Vai mais rápido. Mas fora isso, Eiichiro Oda, olha, parabéns, viu? Veio aí a defesa do One Piece para a gente não ter o podcast derrubado. Viu, gente? Obrigado. Ela me salvou. Obrigado. Mas o anime no começo, ele realmente é feinho, viu? Ele é feinho mesmo. Foi o que me afastou do anime quando eu nunca consegui, entendeu? Então eu sou neutra sobre One Piece. Eu gosto dos memes que aparecem e gostei do live action, é tudo que eu tenho para dizer. Léo, e você? Qual é o seu Olha, eu gosto de muita gente, mas para mim não tem como, é a Clamp. A Clamp é o meu grupo de mangakás, quadrinistas favoritos da vida. Muitos dos meus mangás e animes favoritos são da Clamp. Eu acho que elas têm um corpo de produções muito diversas e é muito legal essa coisa de, pegando um termo já muito do mundinho de filme de super-herói, mas tem um multiverso ali, tem uma transitoriedade, tem uma conexão entre várias obras, e elas reimaginam as obras delas, e elas têm uma coisa de, pelo menos a minha experiência de leitor com Clamp, muito de te pegar desprevenido. Então você tá indo, você tá lendo, e as coisas
vão para um rumo que você não está esperando, você tem explicações que você não está esperando, ou elas simplesmente deixam as coisas em aberto, ou param de escrever as histórias, como X, que falta um fucking capítulo há, tipo, 20 anos. Eu tenho traumas muito profundos com isso, que é os meus mangás favoritos, e não tem fim, elas nunca vão acabar isso. Mas eu gosto muito de como elas conseguem falar de muita coisa, assim, né? Então tem Sakura, que tem muitas questões profundas, mas é até mais inocente. Tem Toco Babylon, que tá aqui atrás, que é um dos meus mangás favoritos também, que faz uma leitura muito interessante, acho, da sociedade japonesa dos anos 90. É até um pouco datado, que vai falar, sei lá, de seitas religiosas por linhas de telefone compartilhadas. Mas acho que tem coisas muito interessantes, tem coisas que são estranhas, acho que nessa coisa de ler com um pouco mais de tempo, tipo Chobits, que eu já acho um pouco mais estranho hoje em dia, mas, sei lá, Kobato, Tsubasa, Holic, o próprio Code Geass, que elas não têm roteiro, mas elas fizeram o character design do anime. Eu gosto muito de como elas têm um corpo de obras muito diverso, que se comunica, que se contradiz, que se complementa. Então eu acho isso muito interessante, assim, acho que até fazendo um paralelo com o que a Bianca falou do Eiichiro Oda nesse universo complexo de One Piece, eu vejo um pouco isso na Clamp, só que com todas as obras dela. Então em Tsubasa, que é esse grande multiverso, que elas reimaginam totalmente os personagens, as histórias, os conflitos, então é muito interessante, assim, são as minhas autoras favoritas. Assim. Muito legal, muito legal. Você, Marquinhos? Tem que fazer a defesa, né, de Naoko Takeuchi, gente. Sabia? Porque, Ai, gente, Mamãe. ele tá cara, Mamãe. gente, Mother! não tem como. É que, gente, pra mim, Sailor Moon foi o primeiro mangá que eu li completo na vida, né? Que eu li do começo ao... foi o primeiro, e depois foi Sakura. Mas é que, cara, eu fico muito chocado, assim, o que me choca muito, que eu gosto muito da genialidade da Naoko, é como, na época, ela escreveu coisas que eram muito à frente do tempo que era ali, sabe? Então, tipo, eu acho que da questão da representatividade das personagens, né? Tipo, da questão de ter a Uranus e a Netuno, que são um casal, né? E que, por mais que ela não teve, por mais que ela nunca falou abertamente no Japão que elas são um casal, em várias entrevistas ela sempre falou, né? Tipo, que elas formavam um casal e que o relacionamento delas era um relacionamento lésbico. E também pelo fato das Starlights e toda coisa que ela coloca na história, pra mim é muito pra frente. E eu acho que a Naoko ela tem essa importância quando a gente fala de Sailor Moon, de Mahou Shoujo, porque ela... Isso acaba respingou muito na gente, pessoas LGBTs, né? Até mesmo em Sakura, né? Que são as duas maiores referências, né? De representatividade quando a gente fala pra gente que é pessoas LGBTs, né? Somente homens gays. Então, a gente se enxerga muito nessa figura, né? Da garota mágica. E eu gosto muito da Naoko porque ela ela faz uma história que, pra quem viu Sailor Moon, o anime antigo ele é muito mais fofo, né? Uma coisa mais de TV mesmo. Então tem muito episódio filler, mas tem ali a história base certinha. Mas a história do Crystal, né? Que é a história do mangá, ela é muito bonita. É uma história completamente diferente. E eu gosto muito da Naoko por conta disso, né? Por conta das coisas que ela fez, por conta da história que ela queria representar em Sailor Moon. Que eu sempre falo assim, tenho certeza, assim, que pra mim Sailor Moon é uma das melhores histórias que já foi feita, assim, sabe? É uma história muito bonita que fala sobre amizade e sobre relacionamento, sobre carinho, sobre o poder do amor, né? Que é uma coisa bem clichê, mas é muito bonita, né? Tipo, Ai, que romântico. que o amor cura tudo, sabe? E eu gosto da complexidade das personagens também. Foi uma coisa que a gente conversou no outro episódio, né? Como cada uma é diferente, como cada uma representa algo na vida da Naoko, né? Tipo, então, pra mim, eu acho que a Naoko já tem a vida ganha, cara. Ela não precisa aparecer mais, entendeu? Ela não aparece mais, entendeu? Ela é rica, milionária, ela tem a Ferrari dela, ela que o pessoal do fã do Sailor Moon sempre fala da Ferrari, né? Da Naoko. Quem continua fazendo dinheiro ali, ela é casada com o Togashi, velho. Então, cara. Exatamente, Nossa, esse casal. Se eles se aposentarem, a gente não pode nem comprá-los, entendeu? Assim, ok. Então, pois é. A única coisa que eu peço pra Naoko, foi até uma conversa que o Léo trouxe aqui, é que precisa licenciar as coisas logo, gata. Vamos liberar coisa,
porque tá difícil. Inclusive, vai Aprovar a ter um edição nova da vídeo. JBC, né? Isso, Né? inclusive já Aí vou a- deixar. Então, inclusive já vou deixar aqui que vai ter uns conteúdinhos aí que a Thaís a gente vai fazer pro podcast, que eu vou falar justamente sobre isso, sobre por que que Vai Sailor cobrar. Moon, sobre por que que Sailor Moon ficou meio parado aí no imaginário do pessoal brasileiro, assim, né? Porque tem vários e vários motivos e eu culpo a Naoko. Então, ó, você me paga, Naoko. Chegar lá, essa demora na aprovação, é uma puta jogada de É, marketing, tá ligado? deixa ela ficar de graça. Por isso que não tem as Uma coisas, idosa. entendeu? Vai bater uma senhora, né? No Ai, mas esconderijo dela. Léo falou de Clamp e Clamp foi muito impactante para mim quando eu desenhava, isso tem milênios, meu braço hoje não funciona mais, né? Porque diz que a gente não sabe mais desenhar. Mas quando eu desenhava, eu fui fazer faculdade de moda por conta disso. Nas aulas de desenho, era uma perseguição do professor falando que, olha só, você gosta muito de mangá mesmo, né? Porque eu tô vendo pelos seus croquis que você gosta muito de mangá. E aí era tudo a presença de Clamp na minha vida, da influência de Clamp na minha vida. Mas, e aí eu fui responder esses dias uma coisa de quais são os seus mangakas favoritos? E aí eu descobri que eram todas mulheres. Assim, sabe? Tipo, eram os primeiros nomes que vinham na minha cabeça das coisas que eu mais gosto. E aí eu quero citar duas, na verdade, porque eu não consigo decidir entre uma e outra, porque elas eram as obras que acho que talvez mais me marcaram, que é a Já sei Rumiko qual. Takahashi, porque a Rumiko assim, toma aí hoje, entendeu? É meio quase que responsável, entendeu? Assim, por eu estar aqui criando coisas sobre, continuo curtindo muito tudo que eu leio e releio sobre, é sempre muito legal. E a Ai, que é de Nana, porque é Nana e é isso. É tudo que eu tenho para dizer, são mulheres incríveis, e acho que como autora é o impacto que eu quero causar nas pessoas também, sabe? Então, até me emociono, assim, grandes mulheres, entendeu? Grandes autoras, Não, meu Nana. divas, rainhas. A Nana, maravilhoso, Yazawa, né? outro grande trauma, né, Nana? É Não isso, mas falem que eu tô eu assistindo, hein? vivi traumas parecidos na minha própria vida. Eu me identifico demais, mas são Tô percursos que a assistindo gente anime. precisa correr, Mas entendeu? você sabe o fim, né? Não, Não? não sei. A gente não pode dar spoiler para ele. Eu parei na parte que a Nana, sem ser a roqueira, descobre que o namorado traiu ela com a outra, com a menina. Tá. Tô aí, parei aí. É que não é que é um spoiler. Eu não sei se é um spoiler, e na verdade bom saber por causa, não sei, a expectativa, eu não sei. Ai, gente, tô com Eu medo, fico na juro. dúvida. É que Nana e trauma são várias respostas que vão te dar. Ai, Não é um gente. trauma. São vários É, motivos para São trauma. vários traumas. é. Ai, tô com medo agora, juro. Não, mas é bom, vai, Não, é só vai, maravilhoso. só Maravilhoso. vai. É muito Quero bom. ver. Nossa, é muito bom. Mas é isso, dentro da limitação que a gente pode dizer, alguns momentos você vai super se identificar, alguns momentos você vai levar para terapia também. Ai, que Alguns medo. momentos você vai reconhecer em outras situações da vida, e é isso, entendeu? Tá tudo bem. Tá tudo bem. Tá. Rapaz, leva o lencinho, leva água, fica hidratado, Ai, me gente. aguardando, né? Porque final mesmo, tá todo mundo aguardando também, que essa louca é outra que desaparece. Mas tem muita coisa pela frente, muitas águas para Sim. rolar. O meu pai. E é isso, a gente vai passando, agora está chegando ao final do podcast, que a gente acho que esse é o mais longo até agora, e a gente vai chegar no momento que eu gosto muito, que é o momento onde a gente faz uma indicação, que uma indicação é uma indicação direta e reta. Por que ela é direta e reta? Porque a gente pode indicar qualquer coisa, entendeu? Porque é aberto, não precisa ser do anime, mangá, a gente vai indicar uma coisa que a gente acha legal e quer compartilhar com vocês. Então, vamos lá, convidados. Compartilhem, fazem indicação direta e reta de vocês. Caraca, bicho, agora eu tô pensando, eu não vou falar desse, eu não, vou falar desse, não, vou falar desse. Eu tô mudando a rota aqui Crises. também. Tô mudando a rota aqui também. Eu tô super. Eu vou indicar uma série que eu assisti recentemente. Ela não é recente, mas eu assisti recentemente e vai vir a segunda temporada agora em agosto.
É Pachinko. Não sei se vocês assistiram, mas é baseada num livro que é um best-seller do Times, também do New York Times. E a autora, ela é coreana-americana, né? E fala da história de coreanos que emigraram, né, para o Japão. Lá, tipo assim, muitos anos atrás, antes da guerra. E passa essa história, tipo, nesse período, né, de 1940 e pouquinhos, né, que foi durante a Segunda Guerra, e passa um pouquinho do final da guerra também, se não me engano. São histórias de 3 gerações, né, que são contadas, assim, e são de coreanos que emigraram para o Japão. Então tem toda a dificuldade, tipo, da adaptação cultural, da língua, né, e a Coreia, e também é uma série muito interessante para as pessoas que acham que Japão é legalzinho sempre, que é paz e amor, que é É de Hello Kitty. boa, é Hello Kitty o tempo todo, entendeu? Que é fofurinha, que é super educado, tal, não sei o quê. Não. Então assiste Pachinko para você saber, tipo assim, isso aqui, né, um tiquinho assim da história de como que foi, né, durante a guerra e durante a expansão imperialista japonesa, né, que aí vamos ver se quebra um pouquinho essa imagem das pessoas, né, muitos otakus que têm essa visão romantizada do país, que lá é maravilhoso, que tal. Vai ver como que eles trataram os coreanos e depois a gente volta a conversar, sabe? Então, Pachinko mostra um tequinho disso e é uma narrativa, assim, muito... Cara, é um drama, é um baita de um drama, assim, tipo, é super emocionante, é super tocante, assistam, velho. Tá na Apple TV, tá na Apple TV, tá na Apple TV. Vai sair a segunda temporada agora em agosto e também tem um livro, né, para quem quiser ler. É muito bom. Legal. Legal, pô. Amei a indicação. Tinha ouvido falar, mas não sabia sobre o que era. E já fiquei entusiasmada. Adoro história. É Vale a pesado. pena a Assim, é gente ter pesado. É, é bom a gente ser trazido para a realidade também, né? é. É a realidade daquela época que foi uma época muito dura, né? E a série pega assim, te faz assim na sua cara, assim, ó, pá, sabe? Tipo, Gosto de é apanhar bom, de série. é bom. Um soco de realidade na sua cara. E você, Léo, o que você indica pra gente? Olha, eu vou indicar um dos meus animes favoritos da vida, que é o Sakamichi no Apollon, ou Kids on the Slope, que é assim, é uma das coisas que eu acho que assim mudou a química do meu cérebro quando eu assisti com 17 anos. Foi realmente um negócio assim que me pegou, assim, eu não estava preparado por tanto de assim, pro impacto que isso ia ter na minha vida. Mas é basicamente a história de um grupo de amigos no Japão na década de 60 que são apaixonados por jazz. Então é um garoto que tem um histórico familiar meio conturbado, uma família com uma condição financeira muito boa, mas que o pai está sempre ausente. Se não me engano, a mãe dele. Não, a mãe dele não faleceu, já ia falar uma coisa muito errada. E ele vai morar numa cidade litorânea no interior do Japão, com uma tia rica dele, e ele tem uma ansiedade tão grande, e ele mudou tanto de escola a vida toda, que só de ver a galera encarando ele tem vontade de vomitar. E ele contorna isso correndo pro terraço. E quando ele faz isso nessa escola nova, ele acaba encontrando um garoto que é o valentão da escola, que é totalmente o oposto dele, e só que eles acabam descobrindo uma afinidade que os dois gostam muito de música, né? Esse garoto que vem da cidade, ele gosta muito de música clássica e esse garoto, esse valentão, dá uma zoada com ele e fala: não, isso não é música de verdade, jazz que é de verdade. Ele fica puto falando: vou aprender essa porra. E eles começam a tocar jazz juntos. E é uma história linda, muito, muito, muito linda. E tem essa coisa com música que, né, eu gosto muito. Então, assim, se eu não me engano, a diretora de música é a mesma de Cowboy Bebop, que me fugiu o nome agora. Então Então, Yoko já é assim, Kanno. bom. isso, Yoko ela Kanno. mesma. Ela mesma. Então, assim, a mulher tem Cowboy Bebop, ela tem Wolf's Rain e tem Sakamichi no Apollo no portfólio. Então, assim, é uma trilha Currículo. fantástica no O currículo. currículo dela. É assim, acho que é a melhor versão que eu já ouvi de Lullaby of Birdland é de Sakamichi no Apollo, assim, é a minha versão favorita de todas. E é um anime curto, ele tem 12 episódios e, se não me engano, ano passado, no começo desse ano, ele tá na HBO Max dublado. Então me dá muita esperança e faço aqui o apelo para que editoras olhem para Sakamichi no Apollo e tragam, porque é muito bom, assim, sabe? Ele é muito comparado até com o Honey Clover, que é um dos meus mangás e animes favoritos também, porque tem essa coisa da vida cotidiana, das relações de amadurecimento, de crescimento, de luto,
mas todo mundo unido por amar música. E é muito bonito, assim. O mangá, como eu comentei, não tem no Brasil ainda, então, por favor, tragam para o Brasil, quem puder. Mas é um mangá de 10 volumes e que eu acho que, com essa diversidade, vai ter sentido de título, sentido mais seinen, mais josses, mais histórias cotidianas, né? Então, eu realmente eu acho que é um mangá que tem muito potencial aqui. E ter ele dublado no streaming, não sei quem é você, mas eu tenho certeza que você tem uma resposta para me dar. Eu quero muito acreditar que vai sair do Brasil. Então assistam Sakamichi no Apollo, é lindo. Um episódio da gente implorando, né? Marquinhos, você tem alguma indicação direta e reta? Tenho. Ó, eu queria muito indicar um quadrinho que dialoga até com o tema que a Bianca trouxe, que ele se chama Eles Nos Chamam de Inimigos, que é do George Takei, que é muito bom, que é um quadrinho de memórias dele que ele fala sobre o tempo que ele passou na infância em campos de concentração nos Estados Unidos, né, onde eles aprisionavam pessoas nipo-americanas. Cara, eu acho que foi um quadrinho que eu me emocionei muito, que é um quadrinho muito bonito. A história é muito triste também, mas nossa, eu acho que fazia muito tempo que eu não lia algo tão bonito assim na época, que eu lembro que ele estava sendo distribuído pela Devir, né, aqui no Brasil, e foi a Samela, que Deus a tenha, te amo, Samela, que me mandou, quando ela trabalhava na Devir, e ela me mandava várias coisas, então foi muito legal, assim, porque é uma história muito, muito interessante até, puxando isso que a Bianca falou, né, às vezes a gente tem uma visão do mundo, assim, sobre quando a gente fala de guerra, muito de um lado, e tem muitas outras coisas que aconteceram que não é muito falado, sabe? Que muita gente não faz essa ideia. E é uma coisa até que eu nem lembro o contexto, mas eu acho que eu conversei com alguém sobre isso. E esse quadrinho ele mostra bastante, né? Tipo, essa memória dele e de como foram esses momentos. Então fica uma dica aí para vocês, que é muito bom e vale super a pena. Muito legal. Vou deixar a minha dica rapidinha já, que semana passada, Donald Sutherland, um dos maiores atores de história do cinema, faleceu. E ele é protagonista de um dos meus filmes favoritos, que é Invasores de Corpos, de 78. É um filme que continua maravilhoso ainda hoje. Então assistam. É daqueles finais que te deixa assim, caramba, e agora? E são só personagens, mas você fica, meu Deus, o que acontecerá com a vida deles? E então é muito bom. E com isso, a gente vai terminando o episódio de hoje. Eu quero agradecer muito a presença de vocês, né? A gente foi um episódio que eu acho maravilhoso, cheio de informação, cheio de coisas, cheio de cultura, cheio de a gente implorando por lançamentos no país. Foi maravilhoso. Deixem o recado final de vocês. Gente, obrigado por ter me chamado. Vida longa, Mahou Shoujo, né, gente? Primeiros episódios aí que venham muitos por aí, porque eu adorei a ideia do podcast, tá? Bom, tô nas redes sociais, gente, me sigam lá, Bianca Sack, S-A-K, de quilômetro. Tô mais no Instagram mesmo, né? Mas também tô no Twitter, tô no TikTok, mas o meu principal é o Insta. E valeu por me chamar. Muito obrigada. Amamos. Léo? Valeu demais pelo convite, gente. Foi um prazer estar aqui conversando com vocês. Eu sou @Léo de Gaga no Twitter e no Instagram, e também estou aí no Afronerd no Instagram, produzindo conteúdo falando de quadrinho, de mangá e de tudo que a gente puder falar. Arrasou. É isso, né, Marquinhos? Sigam É a gente isso. também nas redes sociais. Na descrição do vídeo tá tudo por lá, entendeu? Nossas redes sociais, as redes sociais dos nossos convidados também. Então, continue acompanhando a gente, se inscreva no canal, não perca nada. Amei esse bate-papo. Espero que vocês voltem aqui mais vezes também. Vocês já sabem, se eles não voltarem é porque eles não quiseram, tá? Porque eu tenho certeza que eu vou ficar. Amei, gente. Beijo e boa noite para todos vocês. Boa noite, não sei nem que horário você está assistindo. Beijo, gente. Tchau, tchau. Beijo. Tchauzinho.